Fala pessoal, eu sou o João Kerlo e está começando mais um episódio do Under Connect, o podcast da Under. Como o próprio nome diz, aqui é o espaço onde vamos conectar pessoas, ideias e debater os principais temas do universo de infraestrutura de TI, tecnologia. Antes de mais nada, quero pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon. Comente conosco, porque cada vez mais nós aprendemos sobre esse universo importante de infraestrutura de TI. Aqui comigo está o Frank Bravos, diretor de Growth da Under. Como é que tá, Frank? Tudo bem? Fala, João. Muito bem. Mais um podcast para a gente falar. E hoje tem um camarada aqui que gosta de um papo. É mesmo, né? Então nós vamos falar bastante aqui. Nossa, eu vendo o convidado, eu imaginei o seguinte. A minha carreira começou nesse mundo, que ele é especialista. Sim. Então, quero dar as boas-vindas para o Paulo Henrique, CEO da Linux Solution. Seja muito bem-vindo no Under Connect. Com certeza vai ser um espaço aqui muito legal para nós conversarmos sobre o teu universo, sobre o teu negócio. Dá um oi para a galera, dá uma apresentação inicial aí de quem é o Paulo. Legal. Tem, 30 segundos para apresentar o Paulo e apresentar a Linux Solution. Quero ver agora. Agora eu quero ver agora. Manda. Obrigado, João. Obrigado, Franklin. Paulo Henrique, da Linux Solutions, sócio-diretor há 25 anos, 48 anos, solteiro, sem filhos, adoro viajar, gastronomia e fazer amizades e empreendedorismo. É isso aí, 30 segundos. Vamos embora. O cara é especialista mesmo. É especialista, mas vamos dar uma aprofundada. O CEO da Linux Solution, que é o Paulo Henrique, ele está nesse universo de Linux há um bom tempo. E ele é mestre em sistemas de TI pela UFRJ. E também em administração de empresa pela IBMEC no Rio de Janeiro. Então ele tem mais de 20 anos de empresa, de empreendedorismo, nesse mundo que é um mundo de open source, Linux, mas hoje ele ajuda muitas empresas. Então, Paulo, diz para nós assim, qual que é o tamanho da Linux Solution para o mercado hoje, para o pessoal ter uma visão. Eu sei que hoje você tem uma quantidade grande de projetos que você já atenderam no mercado aí, se você puder dar uma visão para nós. Eu vou falar rapidamente da Linux Solutions, mas eu queria voltar um pouquinho quem é o Paulo, tá? Eu vou falar que basicamente hoje nós temos cerca de 75 contratos de suporte mensais. Nós temos hoje uma equipe de 15 analistas, rodamos em média 15 projetos por mês. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, né? O Paulo Henrique é primogênito, né? Nasceu no Rio de Janeiro. Primogênito, mais velho então? Mais velho, isso, de 5 filhos. Caramba. Pai contador, mãe dona de casa. Não tinha televisão lá em casa, né? Aí quando a minha tia passou lá, deixou uma televisão, parou a produção, né? Mas enfim. Parou a produção? Parou a produção. Deu um stop na produção. Ainda bem, né? Qual é a diferença entre o primeiro e o último? Quantos anos? Foi tudo escadinha, né? Praticamente. Todo ano? Hoje eu tô com 48, o mais novo tem 42. Então foi praticamente escadinha, né? Sabe que tu foi o primeiro a chegar aqui no nosso podcast e sem nenhum receio e divulgar a idade? Porque o pessoal sempre fala, minha idade, não. O pessoal tem um pouco de na verdade, peço desculpa para vocês, eu não tenho 48 anos. Eu tenho os anos que me restam de vida, tá? São muito menos que 48. A gente não tem que ter medo da nossa idade, né? É isso aí. E tem acontecem duas coisas na nossa vida, né? Ou a gente morre, ou a gente tem sorte de estar vivo. Então, basicamente é isso, né? A gente tem que envelhecer bem. Mas o podcast não é de saúde, não. Vamos voltar para a TI. Então, pessoal, eu fui primogênito, né? E eu sempre gostei de informática, né? Quando eu estava, me lembro aí, com 8, 9 anos, tinha um primo meu, que sempre tem aquele primo rico, né? Que vendeu um primeiro MSX Hotbit, 8 bits. Para mim foi muito emocionante. Eu pegava as fitas cassete, colocava as fitas cassete e ficava lá, ia jogar bola, voltava, carregou o joguinho lá do castelo. Quantos anos tu tinha nessa época aí? Eu devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos. Jogava o quê? Pong? Aquele de lutinha, Castle, aquele de boxe? aquele MSX era The Castle. Eram 100 fases. Nossa, aquilo ali foi... Jogou em aquilo ali loop. era... Nossa. Enfim, e depois o meu primo também, aí ele tocou de computador, ele me deu e vendeu para mim o MSX Expert, que tinha 16 bits. Então foi uma evolução do 8 bits para 16 bits. Na época tecladinho, colocava, ligava direto na TV, não era monitor. O Hotbit era na TV, o MSX já tinha um monitorzinho, né? Tá. E o Expert, no caso, desculpa, o Hotbit era a televisão e o Expert tinha um monitor, né? Fósforo verde. E ali eu comecei a gostar, comecei a programar em Basic, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, a gente tá gravando esse podcast por volta de abril. E o Bill Gates, né? Que eu já, apesar de eu ser de Linux, eu admiro muito ele como nerd, né? O Bill Gates acabou de começar de lançar
trilogia de livros dele, né, de biografia, lançou o primeiro. E lá na primeira ele lançou ontem, ele pegou um papel assim, jogou no chão, e é o código-fonte do Altair Basic, que foi o primeiro software que eles venderam. Né? E eu comecei também a programar em Basic. Tem né? um livro dele que chama Estrada para o Futuro. Isso. Um dos primeiros livros que eu li na vida, minha mãe, quando deu o computador pra gente, ela deu esse livro achando que o livro ensinava a mexer no computador. Mas Era a história dele. Mas agora legal. ele tá fazendo a trilogia dele, Tá. é original de biografia. Muito interessante. Ele fala lá no livro que ele foi escoteiro, não sei se vocês sabem. E antigamente, na década de 70, não tinha essa preocupação que os filhos têm, os pais têm com os filhos hoje em dia. Então, eles na férias de verão, eles ficavam assim, tipo assim, uns 20 dias fora de casa, excursionando e tal, e ele fazia parte da escoteira. Mas, voltando, então eu gostei muito de computação, e eu queria fazer computação. E no segundo grau, quando eu entrei no segundo grau, eu fiz Cefet, né, que hoje em dia é o Instituto Federal. E Já um segundo médio, ensino médio técnico, né? Isso, técnico. E eu prestei para eletrônica, que era parecido com computação. E eu fiquei na segunda opção, né? Porque você tem que escolher 5 opções e eu não passei em eletrônica. Mas meus pais fizeram o sacrifício de me pagar um curso de processamento de dados no segundo grau, né? Um curso. Então, de manhã a gente tinha aula de normal, né? E de tarde a gente tinha as aulas de processamento de dados, né? Que ano que você entrou? Na verdade, vamos botar em 92, 93. Foi antes. Eu Tá. comecei, eu fiz processamento de dados também, só que eu fiz em 99, um pouquinho depois. É. E aí eu fiz segundo grau, sendo que o primeiro e segundo ano eu praticamente não tive física, química nem matemática. Nem biologia praticamente. Então no terceiro ano eu tive que ralar e aprender tudo que eu não tinha para poder passar nas faculdades. Sim. Né? Mas porque o foco do curso foi... Foco era técnico. É, processamento de dados, né? É. Então você imaginava que a pessoa ia aprender processamento de dados e não ia... Não precisava ir para a faculdade, era profissionalizante exatamente. já. Né? E aí eu consegui, graças a Deus, até o caso engraçado, posso contar aqui, que as minhas aulas eram de tarde. De manhã eu ficava fazendo folha dirigida. Só que eu morava numa casa no Rio de Janeiro e eu ficava do lado de fora numa esteira, deitado, fazendo a folha dirigida. Eu jogava aquela mangueira em cima de mim, né? Estudando lá. E aí chegava de tarde todo bronzeado. O professor falou assim, tem um aluno aqui que não está estudando, só está indo para a praia. Não, pô, mas Rio de Janeiro, pô. Mas eu passei. Normal. Passei, Passou. graças a Deus, passei na FJ, UF, UERJ e PUC, que são as melhores faculdades. A PUC, eu não ganhei bolsa. A PUC só consegue com 20 pessoas, eu fiquei em 40 e pouco. E de qualquer maneira seria arriscado, porque para você ter bolsa tem que ficar em muita nota boa o curso todo, né? Eu fui para a FJ e comecei a estudar lá. Fez que ciência da computação ou engenharia? Chama-se bacharel em computação, o curso. Naquela época. Que aí seria um ciência da computação hoje. Ciência da computação. E aí eu comecei, foi em 95. Uma outra curiosidade, pessoal, foi o primeiro e-mail, né? Eu tive o primeiro e-mail, uma das primeiras pessoas no Brasil a ter e-mail, porque a internet comercial começou justamente em 95, né? Então eu tinha... Que era normalmente só dentro das faculdades. Eu tinha e algumas e-mail. poucas empresas. Eu acho que eu tinha e-mail baptista@nce.fj.br, alguma coisa assim, ou lci.fj.br. Então você tinha e-mail, ninguém sabia que era e-mail. Nossa, né? era uma alegria apertar atualizar, esperava um tempo. Aí, tinha. mensagem nova. Cara, não na existia verdade, spam, né? Você está falando de e-mail gráfico, né? Eu fiquei por muito tempo no meio do texto, né? Texto. Leitor de texto. Não né? peguei o e-mail de texto. É porque no Linux é outra coisa. Vou chegar lá. Vou chegar lá. No Linux é outro estilo de e-mail. Tinha Mut, Elm, né? O pessoal de Linux aí que estiver me acompanhando vai saber. Então, eu vou chegar no Linux. Então, eu comecei a faculdade, gostava muito esforçado. Desde, por exemplo, no segundo grau, no processamento de dados, a aula, sei lá, era 1 da tarde, eu chegava tipo 11 horas para ler um livro de Visual Basic 3.0 de 800 páginas, porque eu achava que aquilo ali ia salvar minha vida e ia ser programador. O objetivo era ser programador. Eu me dedicava, né? Eu queria me Que dedicar. leu a história do Bill Gates? Não cheguei a ler, mas eu via aquilo ali. O Visual Basic, na verdade, na época era a parte gráfica, né? Vamos dizer, software gráfico. Não tinha muita internet, né? 92, 93 não tinha muita internet. Não. Então, você fazer um software gráfico era o máximo. Porque todos os softwares eram texto, né? Então, você fazia a parte... Então, eu estudei muito Visual Tinha umas Basic. telona azul, Isso. cursorzinho pelo teclado, Isso, mal Visual usava mouse. Tinha o mouse bolinha, né? E tudo, né? Então, eu entrei na faculdade, comecei a estudar e também me dedicava bastante, fiz iniciação científica e tal. Só que aí, no meio da faculdade, uma pessoa, um veterano, chegou para mim,
Eu sei que o podcast é meio, como é que eu vou dizer, é politicamente correto, mas ele falou assim, toma isso aqui, é como se fosse droga, a primeira dose é gratuita. Que é o CDs do Linux, tá, pessoal? É isso. Desculpa aí. Então ele me deu, eu não lembro se ele vendeu um Slack 3.2, eram 4 CDs, tá? Eu não tinha internet na época, não, gente, não tinha internet em casa. Tá, mas já tava um Só na computador com faculdade. CD já. Só na faculdade, tinha CD, não tinha pendrive, na faculdade tinha internet e em casa não tinha. Então o que acontecia? Eu cheguei em casa, eliminei o Windows, instalei o Linux. Pronto, me apaixonei. Olha só. Qual que era a versão? Slack é o 3.2. Slack é o primeiro que eu falar. usei foi o Conectiva. Vou chegar lá. Eu fui o segundo, Conectivo foi o segundo, porque eu assinei uma lista chamada Linux BR, Sim. que tinha um Acme, não sei se ele está me escutando agora. O Acme era o líder técnico da Conectiva. E eu assinava aquela lista, eu lia todo dia de manhã, né, antes da faculdade. E aí o Acme falava muito bem do Conectiva, que o Conectiva era bom, que o Conectiva tinha RPM, e eu ficava na porcaria do Slack. Eu falei assim, eu tenho que ter Conectiva. Aí um dia eu instalei, mas enfim, vou chegar lá. E aí eu comecei a baixar aqueles softwares ali na minha máquina, instalar, configurar, desliguei o Windows e falei, vou mergulhar no Linux. E aí me surgiu uma frustração, João. Sabe qual foi? Qual foi? É porque eu falei assim, nossa, eu queria ter começado a faculdade de novo. Eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, eu acredito que as faculdades têm que trabalhar com software livre. Não Sim. tem nada a ver de assim. É porque o software livre permite que você descubra o que tem no software. Para a faculdade que vai estudar, que vai pesquisar. Então, por exemplo, eu vou ter Na aula minha de... faculdade eu fiz com Linux, mas no colégio técnico era Windows. Por exemplo, eu vou estudar sistemas operacionais. Aí tu abre lá o código do Linux. Exato. Isso. Eu vou estudar, por exemplo, computação gráfica. Você abre o código do GIMP. Você vai entender o kernel do Porque negócio, outra como é que é o, por exemplo, CMYK, RGB, Sim. né? Você tem no GIMP tá lá implementado, RGB, CMYK. Então eu fiquei revoltado, falei, nossa, eu tinha que começar a faculdade tudo. Quase que eu larguei, falei, vou fazer vestibular de novo, vou começar tudo com Linux. Mas claro que eu não larguei, né? Enfim. E ali eu comecei a usar Linux, me gostei muito, me apaixonei, né? E fui usando ao longo do tempo aí, enfim. E nesse período tu conseguiu desenvolver alguns trabalhos já no mundo de Linux pelo fato de ter gostado e estar atuando em cima dele? Então, uma coisa muito interessante, não sei se tem nas faculdades, tá, pessoal? Quem puder escrever nos comentários aí. Nas faculdades, na minha faculdade, tinha uma matéria eletiva chamada Empreendimentos em Informática, que para mim tinha que ser uma matéria obrigatória. Sim. Empreendimento Eu em não tive, não. em qualquer faculdade tinha que ser assim, empreendimentos em medicina, empreendimentos em dentista, empreendimentos em engenharia. Que ensina o cara a abrir um negócio. Minha Isso. esposa faz nutrição, que eu comentei contigo. E no curso dela tem marketing. Então ela tem o... Não chega a ser marca, assim, empreendimentos Sim, assim. sim. E na matéria, né, tinha um projeto. O projeto era criar uma empresa, Uhum. né? E aí eu virei para um amigo meu, que vendia bermuda na faculdade, que veio a ser meu sócio comercial, porque ele vendia bermuda, né? Falei assim, ô fulano, vamos fazer uma empresa. Ele, legal, vamos embora. Qual o nome da empresa? Vamos fazer uma empresa de consultoria de Linux, Linux Solutions. Nasceu lá o nome? Linux Solutions, 97. Caramba! Que legal. Minto, desculpa. Talvez o nome não tenha nascido lá, mas a ideia de fazer uma empresa de consultoria nasceu lá. Não lembro quando começou exatamente o nome. E aí, porque vai ter um outro nome que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas essa veia de empreendedora, acredita que está atribuída a teus pais ou foi por causa da faculdade? Não, na verdade, eu vou falar sobre... Deixa eu falar da empreendedora, que hoje em dia é muito fácil ser empreendedor, né? Startup, tá na moda Sim, e tal, mas em sim. 97 Não, estava não. surgindo o Google. Ah. O Yahoo começou em 94. Sim. Desculpa, o Google começou em 98, estava em 97. Então, terminou o projeto de faculdade e aí a gente saiu do projeto e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que a gente não tinha acesso à internet que tem hoje em dia em empreendedorismo, que hoje em dia tem muita coisa, né? E aí, o que a gente fez? Vamos fazer um clube de usuários de Linux. Chama-se Linux Club. Tá. Então, a gente criou um clube de usuários da FJ de Linux. A gente queria fazer alguma coisa. A gente tinha uma veia de empreendedorismo, mas a gente não sabia o que a gente tinha que fazer. Tava faltando uma orientação. Enfim, não tem. Né? Você está na faculdade pública, que geralmente não incentiva no Brasil o empreendedorismo, e você não tinha nenhum acesso de internet, não tinha nada. E aí a gente Que é criou... muito diferente do que essa galera nova hoje, que sim, estava tem com muito o quê? acesso, 18, né? 19 anos nessa época. Não. Cara, com 12 anos ele pode fazer uma inteligência artificial aí que vender na internet, na hora. Isso. Tranquilo, Né? tranquilo. Tranquilo. Então, eu criei o Linux...
Nem fala que a gente tinha que estudar na biblioteca, o pessoal não sabe nem o que é isso. Biblioteca física, né? O pessoal sabe biblioteca virtual, Não, digital. Inclusive, só um parênteses sobre inteligência artificial, eu estudei inteligência artificial na faculdade, em 97, através de redes neurais que eles aprendiam, Era né? Prolog, não era? Tinha Prolog também, lógica e tudo, né? Então você tinha isso aí. Só que, naturalmente, os computadores não tinham processamento suficiente para você ter inteligência artificial. A sacada é conseguir grudar o cálculo de inteligência artificial na GPU. Então, esse que foi a grande virada. Veio o Bitcoin, aí veio... Na verdade, a sacada é a tecnologia, né? Ah, A tecnologia, né? Mas aí que a gente criou o Linux Club, né? E tava eu e meu amigo que vendia, e aos poucos foram chegando mais gente e tal. E ele fazia tecnologia também? Ele fazia, mas é repetente, né? Ele tava lá vendendo bermuda, né? Ele gostava muito de vender bermuda. Não é o Cara da Bormai, cara né? da reserva. Eu da reserva também. Da reserva é lá do Rio, vendia bermuda na faculdade. Não era o Rony, não. O Rony. Abraço, Rony. Se quiser patrocinar, tamo aí, tá? Pô, deixa eu só contar a história com o Rony. O Rony, eu ouvia podcast, acompanho ele no Instagram já há um tempo, né? E é um cara de referência no mercado, né? De empreendedorismo. Eu já trabalhei pra e tal. reserva, tá? Olha aí. Legal. E aí, eu lá no Rio de Janeiro, fui entrando num restaurante com a minha família. Aí, de repente, parou um táxi assim, bem atrás. A gente entrando, parou um táxi atrás. E aí, um cara desceu, o cara falou, valeu, obrigado. E o Rony tem uma voz muito característica. Aí, o Rony entrando no restaurante, eu virei pra ele, fala, Rony, beleza? Aí ele ficou, beleza, bom. Aí ele entrou. Cara, eu aluguei um triplex na cabeça do cara. Porque a forma como eu cumprimentei ele foi como se ele fosse meu amigo. Como se fosse um velho conhecido. E a minha esposa falou assim... De onde é que tu conhece? Minha esposa falou assim, ele que estava na reunião agora de manhã que você estava fazendo? Eu falei, não, esse é o Rony. Eu falei, tá, mas quem é Rony? Rony é o senhor da reserva. Pô, mas como você cumprimentou ele assim do nada? Eu falei, eu já acompanhei há um tempo e tal, aí eu só cumprimentei. E ele ficou a noite inteira, ele olhava assim. Aí olhava pra mim, caramba, de onde eu conheço esse cara? E eu milionário, né? E eu não falei mais com ele naquele dia, ele ficou com essa pulga. Um abraço, Rony. Vou mandar esse corte pra ele. Então, eu tava no Linux Club, né? Tá. Então a gente começou lá e tudo. E eu tava na época finalizando a faculdade, eu tava fazendo o projeto final. E tinha um laboratório lá na FJ, no mestrado, que eu ia... Então eu acordava cedo, pegava ônibus, chegava na faculdade 1h30, 2 horas antes, ia para esse laboratório que tinha um Linux, eu estudava. Fiz uma apostila. Na apostila e criei um site, linuxclub.cos.fj.br. E um belo dia, um webmaster do UOL, chamado Daniel, me ligou. Não lembro se ligou para casa, então me ligou. Falou assim, que a gente quer botar o site Linux Club no UOL. Falei assim, a gente quer que seja um site de Linux. Olha só. Falei, cara, vou falar com meus sócios. Dá aquela importância pro negócio. Fala, calma, você falar com a diretoria aqui da empresa. Ou 3 estudantes, pé rapado. Ó, o Meta. Vamos falar com meus sócios. E aí, no caso, eu tinha o meu sócio, meu amigo que vendia bermuda, e tinha mais 2 amigos que eram mais novatos, né? E um deles era megalomaníaco. E ele falou assim, a gente vai fazer um portal pro UOL. Responde para ele que a gente não vai fazer. Porque eu não podia botar o Linux Club da FJ lá, não fazia sentido. E aí surgiu o site que ficou por muitos anos, chamado olinux.ol.com.br. Rodou por muitos anos. Eu conheci. Nós que fizemos. Caramba, legal. Muito Nós legal. fizemos. Depois veio o Vivo Linux, que o cara que fez o Vivo Linux trabalhou lá na Linux Solution, na empresa. Mas enfim, e aí a gente criou o site para o UOL e o UOL foi um dos primeiros clientes. A gente alugou metade de uma sala no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Tinha uma divisória. Os primeiros funcionários nossos foram, não eram nem... Tipo assim, era amigo, nem pagava. Nem pagava. Era uma startup. Se olhar o conceito hoje, Era uma startup. Era um clube, na verdade, né? Não era nem startup, era um clube de amigos que trabalhavam juntos. A gente começou a prestar serviço pro UOL. A gente fechou o serviço pro Elefante, que é um site da agenda que não existe mais. Era um Google Calendar antigamente. Prestamos serviço para a Marinha e ele começou, né? Os primeiros clientes. Foi em 99, né? E começou a empresa. Caramba, começou muito de cima no UOL, né? O UOL era muito forte. A gente teve um início muito bom, porque a gente estava no boom do 2000, no ano 2000, e era um boom de Linux também. Sim. Né? Bug do milênio. Bug do milênio. O Yahoo comprou o KD, né? A gente já tem um investimento. Um dos sócios era judeu e tinha muito conhecimento da comunidade. E um dos
E como ele era novo judeu, ele falou assim, olha, estou abrindo uma empresa de TI e tal, de Linux, então assim, despertou o interesse lá de um judeu mais rico, ele chegou a fazer um plano de negócio pra gente, pagou um plano de negócio. Caramba. Em 2000, né? Só que pode falar valores aqui? Não. Fica à vontade. Claro. Tá bom. Se puder abrir... Não, assim, não tô Por falando... você pode falar, por nós tá tranquilo. É que acontece o seguinte, o pessoal do plano de negócio abriu na nossa empresa de 1 ano com um bando de estudantes, né, perrapado, em 4 milhões Caramba, de reais. em 2000. Caramba. É como se fosse uns 20 milhões. 20 milhões hoje? Não mais, cara. Porque Não. pensa, se você falar em dólar na época, Era 4 milhões de dólares. dá 4 milhões de dólares. É 20 milhões. Sim, só que daí você atualiza com Ainda a, tem com a inflação. inflação, 30 pode milhões. botar 40, velho. Tá o tudo bem. valuation da startup. Você tá maluco? Só que assim, não, pior não é isso não. O meu sócio comercial que vendia bermuda brigou com ele, falou que valia 10 milhões. Ah, Que era comercial. Então a Tem que ganância ganhar. aí. Não, e assim, ele falou, valia 10 milhões, e não vai, vamos tirar ele da sociedade, Tira esse cara e pega os 4 milhões. O investidor pagou um advogado famoso no Rio de Janeiro, nunca tinha visto. Aqueles advogados que você sobe assim, você sai do elevador e tem aquelas várias estantes assim, sabe? Sei. Né? Bonitão, né? Tem uns vademecum na parede e tal. Mármore. Ah. Cada vademecum é mais caro, né? Sim, Isso. vademecum é caro pra caramba. E aí foi o tempo de tirar ele, mas aí explodiu a bolha lá do ano 2000 Sim. e aí o O investidor negócio desistiu. não desistiu. Voltou pra trás. Aí a gente continuou a empresa, eu e mais os 2 sócios mais novos, né? Uhum. Depois um dos sócios mais novos saiu. Tu lembra mais ou menos quanto vocês faturavam naquela época, já que tu abriu essa informação? Cara, eu não lembro quanto. A gente ganhava muito dinheiro. A gente tinha 8 salas, 6 salas e não tinha nem gente nas salas, assim, praticamente. Meu Deus. A gente gastava muito. Tinha sala que não tinha ninguém, era só passagem. A gente gastava muito. Eu tinha 22, 23 anos de idade. Enfim, é como se fosse assim, como se fosse. Tá, não sou. Como se eu estivesse sendo no Facebook ganhando muito dinheiro. Sim, né? sim, Não. Sim. Eu vou te falar uma coisa, assim. Teve um site lá que a gente fez, não existe mais site, então posso falar Elefante. Uhum. Eu acho que foi em novembro de 2000, um ano depois, e o Elefante queria internacionalizar a agenda deles, porque a agenda deles era tudo em português. Uhum. E eles queriam internacionalizar. E a agenda dele, não sei se era em Perl ou C, e ele não sabia fazer isso. Aí a gente, né, parou lá e viu assim, existe uma função no Linux chamada getText, que se você botar na frente de cada expressão do print, getText e o print, então se você botar getText e botar português, vai ser de português. Então, se você botar getText em cada expressão, e depois você tem um arquivo lá de português, espanhol, Você tem um dicionário para fazer a inglês, tradução ali. ele né? vai fazer... E aí basta você compilar Uhum. e na hora que você for rodar, você falar qual é a O idioma, o idioma aí ele ele vai troca todos os textos. A gente cobrou 60 mil reais e fez um mês isso aí. Cobrou conhecimento, velho. Cobrou conhecimento. Então, a execução assim, ó, é pequena. deixa eu só dar um Vou comentário. até tomar um café aqui. Dar um depois dessa. comentário pro pessoal, pra galera entender. Pensem assim, pessoal. Hoje você está acostumado a usar o teu Windows na máquina, teu Windows 11. Só que por baixo, no mundo, a maioria dos servidores, eles têm como base o sistema operacional Linux. Principalmente nessa época. Então, hoje você está usando provavelmente acesso a algum site, acesso a algum aplicativo que a base dele lá por baixo é um Linux. Android Então, a base é Linux. Então, olha só, um exemplo bem simples lá na década de 2000, uma simples função do Linux que rendeu 60 mil reais. Então, vê a importância de ter 60 mil reais em dinheiro de hoje é equivalente a uns 4 milhões de reais. Não, acho que não é tanto. Eu tô brincando, gente. Acho que não é tanto, Na não. inflação, mas Vamos botar Era aí muito uns 600 mil, talvez. Não, acho que não dá tanto. Dá uns... 60 porque mil se você- reais em porque- 2000? Porque Cara, era como se fosse... 200 mil reais pelo menos. Não, porque é como se fosse 60 mil dólares, mais ou menos. Tá. Que dá 300 mil. Aí você põe mais uma inflação, uns 500 É isso mil. aí, Meio é isso milhão. A gente cobrou meio milhão o serviço de um mês. Caramba. Nessa época aí, tu atuava mais como programador ou vamos dizer assim, Isso. o sysadmin nessa época? Na verdade, assim, como na empresa a gente dividiu o vendedor de bermuda era o comercial. Tá. Eu fiquei com suporte, que eu já estava terminando a faculdade, então podia ficar de 9 às 18 trabalhando. Uhum. E os 2 novatos, eles trabalhavam com programação, porque programação você não tem horário. Uhum. Então ele chegava, sei lá, 2 da tarde depois da faculdade
e ficava até 10 da noite. Só que assim, eu chegava 8 da manhã e saía 10 da noite. Porque eu começava às 6 da tarde e ia embora, né? Eu sou suporte. Aí quando chegava o desenvolvimento, eu falava assim, tu já vai embora, PH, 6 horas da tarde? Eu ficava até 10 da noite. Outro dia eu tava 8 horas da manhã. Sim. Né? Então era assim, mas... E o foco da empresa... Você já era CEO da empresa, porque o CEO é isso. Ele Na verdade, eu que criei. Eu né? sempre fui o cara que quis ter a empresa, vamos Que dizer tocava assim. o negócio. Não, que foi o mentor da empresa, que criou a porque empresa. se pega o perfil do cara técnico, o cara técnico ele é o cara que quer programar. Então dá um problema para ele, vai lá e resolve. O cara do comercial, ele quer vender. Às vezes tem um cara que tem um viés mais comercial e empreendedor. Mas às vezes é o cara que quer desbravar, quer vencer a negociação e tudo mais. Tem que ter um cara mais analítico, mas ao mesmo tempo comercial, que consiga juntar as duas coisas e aí apresentar para o mercado uma ideia pensando no futuro, que é o que você estava comentando para nós agora. É, muito bonito isso. Mas na prática, a gente tinha eu como suporte, pau para toda obra, o comercial que era bipolar, que tinha hora que falava que 10 mil é pouco, tinha hora que falava que 10 mil é muito, né? E tinham 2 programadores nerds. Basicamente, tinha os funcionários lá que ficavam rodando para cima e para baixo. Muito estagiário você tinha, né? E aí já Não, tinha mais... funcionário, Já tinha alguma ideia que aí seria a Linux Solution? Nem Não, o nome já era Linux Solution, desde 99. Caramba! Eu tenho o mesmo nome desde 99. E aí, no caso, a gente chegou a ganhar muito dinheiro com desenvolvimento, junto com os meus 2 ex-sócios, né? Mas depois eles saíram, aí eu saí com desenvolvimento, realmente não conseguia fazer desenvolvimento. Porque desenvolvimento e suporte, para quem está acompanhando agora, são atividades totalmente diferentes. O desenvolvimento, a pessoa abre o computador ali, coloca um fone e vai embora. Ninguém pode atrapalhar ele, né? Hoje tem IA que ajuda bastante, já faz alguma coisa, mas ele tem que ficar ali focado. Sim. O suporte é tiro, pancada e bomba, enfim. Você E tem que fala ficar... com o cliente, tem que entender a dor do cliente, a dor tem do que negócio. ficar ali, tem que atuar, enfim, é uma coisa totalmente... São funções... Você não pode fazer umas 2 coisas. Você faz uma coisa, faz boa. Então a gente foi pro suporte, né? Depois que a gente abriu a área de treinamento, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, né? E é isso, a empresa começou em 99, nós estamos em 2025 nesse podcast, né? 25 anos de empresa, bastante altos e baixos. para 26 anos, hein? Altos e baixos, subir. A empresa, pessoal, quem tem empresa é igual ter filho. Eu não tive filho, mas enfim, é mais ou menos como ter a empresa é seu filho, né? Então, assim, tinha o operador aqui estava mostrando antes de começar o podcast, a filhinha dele, todo orgulhoso e tal. E assim, se ele deixar a filha dele sem cuidar, sem lavar ela, né? Vai para a escola e não ensina e tal, daqui a pouco ela tá falando palavrão, tá sujando, não tá... A empresa é a mesma coisa. Se você não cuidar todo dia, daqui a pouco a empresa tá suja, tá feia, tá perdendo dinheiro. Então, e na minha vida, por um tempo, eu fiquei meio que assim, negando filho, voltando filho, negando filho, né? Então... E pensando hoje, 2025, assim, quais são os big numbers da Linux Solution em termos de mercado? O que vocês atendem? Você comentou que tem mais de 75 clientes, né? Mas pensar assim em termos de projetos, acho que deve estar beirando mais de... a gente tem alguns números. A gente já entendeu mais de 300 clientes, tá? Já vendemos mais de 3.500 cursos de Linux online. Legal. Tá? Já fizemos mais de 20 treinamentos em company. Uma vez a gente fez uma migração de e-mail da OAB do Rio, 70 mil contas. Caramba. E pior que foi no Ano Novo, e o Ano Novo caiu no final de semana. Então, sábado e domingo. Não teve ano novo para ninguém. Não, para mim praticamente, né? Também. Enfim, eu fiz junto com o analista, mas assim, no fundo sobra sempre o dono, né? E assim, dia 31 foi 2013. Tá. Acho que foi 2013. Foi um ano que teve... Você pega um calendário aí, pessoal. Foi um ano que sábado foi 31 e domingo foi dia 1º. E dia 2 eu tava 7 horas da manhã na frente da UAB lá, esperando o administrador de sistema chegar. Ele chegou às 7h30. Tudo migrado, né? Ele chegou às 7h30 e falou Ele assim... não participou da migração? Não. Ele não fazia a migração. Quem fazia era a gente. Ele só apoiava e tal, perguntar como é que tá. Ele é meu cliente, né? E aí ele chegou às 7h30 e falou assim... Nossa, Paulo, se você estiver escutando aí, não vou falar o nome, mas enfim. Acho que ainda trabalha lá. Nossa, Paulo, sou aí que o antigo prestador de serviço estava rindo da gente que deu tudo errado. Falei, calma. Deu tudo certo, a gente migrou e tal, mas foi um grande desafio. Quais eram as tecnologias que estavam envolvidas aí nessa época? Tu lembra mais ou menos? Era basicamente Exim, Webmail, Roundcube, acho que Hellmail, era MySQL, essas coisas todas, né? Normal, não tinha nada... PHP e tal. Hellmail, não era Roundcube, era Hellmail, era
Um outro Squidmail. Skirrelmail. Skirrelmail, isso eu não conheço. É um outro webmail. Chega um pouquinho antes do Roundcube. Roundcube eu conheço. É, o mais famoso hoje até a Locoweb, outros provedores, assim, o UOL, vários provedores têm. Esse é o Roundcube, que é meio padrão do Linux, né? O cPanel vem com ele e tal. Mas o Skirrelmail é um pouquinho mais antigo. Mas acho que o cPanel também vem, cPanel, Plastic e outras ferramentas. Não sei, desculpa, eu comecei a falar de nome de empresa e tal. É de boa. Falar, desculpa, foi sem querer. Fica tranquilo. Fica à vontade. Se o pessoal quiser patrocinar, sinta-se à vontade. É só entrar em contato com a gente coloca o logo aqui na... Operador, mostra a nossa televisão maravilhosa aqui, ó. Pode estar o logo da sua empresa aqui, ó, patrocinando o Underconnect e estando junto com a gente aqui. Isso e é os nossos excelentes convidados, né? Então, e hoje nós estamos aprendendo sobre Linux para ressaltar sobre isso e sobre esse mercado que é possível ganhar dinheiro dentro do universo de open source. É isso aí. Acho que na cronologia é legal, né? Acho que eu vou seguir um pouquinho mais na cronologia, pode ser? Pode, com certeza. Porque na cronologia eu tento botar algumas coisas nesse meio da cronologia com alguns temas, vamos dizer assim, né? Isso. Então, em 2005, meu último sócio saiu. Então, eu criei em 99, 2005, tem exatamente 20 anos eu estou com a empresa sozinho. Né? O cara saiu, arrumou um trabalho? Na verdade, foi até engraçado. Pegou dinheiro e... Deu um racha. Descansar? Não, todos os três pegaram dinheiro, mas assim, eu digo assim, ele falou assim, quando saiu o segundo, ele falou assim, olha, eu preciso terminar a faculdade. Aí ele foi terminar a faculdade. Aí terminou a faculdade e falou assim, preciso fazer o mestrado. Tá. Aí ele fez o mestrado. Aí terminou o mestrado e falou, vou embora. Mas enfim, a gente é amigo, gente boa e tal. Mas aconteceu isso, né? Ele está no mercado hoje na área de com empreendedor? Ele está no mercado. Está no Google, lá nos Estados Unidos. Um dos sócios está na Petrobras, um dos programadores, o outro está no Google e o outro eu acho que virou policial rodoviário federal, o cara das Bermudas. Não sei. Mas tá todo mundo bem? Acho que tá todo mundo bem. Acho que tá vivo, né? Não sei. Bom. Tem. Tenho mais contato com os dois programadores. O outro, no comercial, não tem muito contato. Não perdi o contato. Como é que é o nome dele? Até para eles mandarem e depois deixar um comentário Não, vou falar nome não. Deixa eu falar. Deixa abaixo aqui. Deixa Só abaixo, segue na cronologia. Vamos pegar a história e o contexto, né? E as lições, né? Vamos dizer assim. Lição tem bastante. Não quero ser processado não na internet. Não. Vamos lá. E aí, no caso, a gente... Em 2005, me vi sozinho, né? E aí teve muitos altos e baixos na empresa. Eu cheguei a fazer isso no momento, mas aí não deu certo. E um ponto de virada na minha empresa foi quando eu foquei... Por muito tempo, eu achei que por ter feito o FRJ e mestrado também, que eu fiz na época que eu abri a empresa também, foi meio concomitante. Bastava isso para dizer que eu chegava em alguém e falava assim, custa tanto, e o cara ia aceitar. Eu acho que é um mito... Que no início, provavelmente, você também não tinha muito concorrente, então você falou Não, preço, na verdade, isso era não é ensinado na vida. É que talvez tu imaginava pelo meio acadêmico que a autoridade vinha pelo fato de ter mestrado. Na verdade, é ensinado assim, você vai estudar, fazer uma faculdade, você vai fazer um mestrado, você vai abrir uma empresa, você vai ser um cara muito bom. E as pessoas vão comprar de você. Só por isso. Sim. E quando foi Como se fosse simplesmente natural isso, se você não tivesse que fazer marketing comercial. Isso tem hoje em dia na internet. Hoje em dia você vê a internet. Sim. E aí, quando foi em 2015, eu desisti de terceirizar meu comercial, de terceirizar meu marketing. Terceirizar no sentido não de ter outra empresa fazendo, terceirizar até estratégia. Eu não queria pensar nisso. Eu só quero instalar o Linux. Tá. Meu negócio é isso. Deixa o pessoal pensar no como vai vender. Só que aí eu falei, desisto. Aí eu entrei no YouTube, comecei a estudar, Conrado Adolfo, Érico Rocha, aquele segredo de audiência lá, esqueci o nome do cara. Enfim, comecei a estudar nessa época, em 2015. Eu cheguei a fazer um congresso online de Linux, chamado Semana do Linux. Foram 40 palestras, passadas ao vivo, 4 por dia. Cobrei ingresso, tive prejuízo, mas eu fiz um congresso online sozinho. Caramba. Chamei vários palestrantes. Aí fiz um lançamento, né? Falei, 3 em 7, 7 em 1. Não, fiz... 6 em 7? Fiz menos 5 Menos 5 em um ano. Enfim, eu fiz lá o... Mas isso é a característica do empreendedor, é tentativa e erro. E aí eu fiz Na época o congresso estava bombando, né? Não sei, teve uma época que o congresso online estava bombando. E aí eu fiz o congresso online, mas aí eu também comecei a estudar. E, né, foi a época que eu criei curso online de Linux. Pedi para instrutores gravarem cursos. Tá? O mês que eu mais ganhei dinheiro vendendo o curso de Linux foi a Black Friday de 2015, o dia.
Se não me engano, em 2015, acho que a Black Friday eu vendi R$20.000 de curso na sexta-feira. Muito bom. Sabe que... É como se fosse, sei lá, R$50.000 numa sexta-feira vendendo um curso online. Tá bom pra você ou tá ruim? Tá bom. De Linux? Sim, sim. Ó, só pra ter uma ideia, assim, acho que eu nunca te contei isso pessoalmente, e aproveitar que nós estamos no podcast Só tá entre a gente aqui, ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Mas nós, da Under, pensando na minha carreira, assim, eu comecei no mundo Linux em 2005, mais ou menos. Então, esses sites que ele comentou, muitas dessas coisas eu vivenciei, né? E quando eu entrei na Under, em 2008, nós tínhamos como base de suporte usar alguns conteúdos e lá aparecia a Linux Solution, aparecia algumas coisas da Linux Solution. E aonde é que começou a nossa aproximação? Uma vez que eu e o Roberto, que é o fundador da empresa, estávamos conversando da necessidade de qualificar o nosso time. Não, vamos falar com o pessoal da Linux Solution. E aí que veio a autoridade de vocês no mercado de Linux. E hoje nós estamos aqui frente a frente conversando um pouco da história da Linux Solution. E não foi por conta do mestrado, foi por conta da entrega que você tinha, Exatamente. Conteúdo, informação. Exatamente. É bem interessante, você falou essa questão do curso, eu vou chegar lá. Então, quer dizer, 2015 foi quando eu comecei os cursos gravados, né? Abri um site, escolalinux.com.br, abri um subdomínio aí da Linux Solution, né? Bom nome. Spin-off. Cheguei a registrar outros nomes aí, não vou falar porque senão alguém vai registrar, mas o Escola Linux foi o que foi campeão, assim, né? Uhum. E desde então existe o Escola Linux, existe o Incompany.escola Linux para as pessoas, para as empresas que querem fazer curso Incompany, tá? Legal. Então já fazendo merchan aí, você tem um curso gravado, né? Que a pessoa pode entrar lá, grava o curso tá lá, ela assiste, compra direto, assiste, tem que tirar dúvida no fórum, tem o certificado no final. Uma empresa, como eu estava conversando com o João um pouquinho antes do podcast, uma empresa que pode chegar e falar assim, quero treinar para funcionários, quero ter um curso ao vivo, né? E a gente monta a ementa de acordo com a necessidade do funcionário, né? E aí, do cliente, no caso, a gente dá o curso, grava e tal. Hoje facilita muito online, né? Sim. Dificilmente eu vou na empresa, tá, pessoal? Vou ser sincero para você. Se eu achar... Se alguém me ligar, por exemplo, o João da Under vai me ligar. Paulo, eu queria um curso aqui em Porto Alegre. São 10 alunos e tal, tem que ser aqui em Porto Alegre. Eu quero presencial. Para avaliar. Presencial aqui em Porto Alegre. Eu falo assim, João, posso falar uma coisa? Se alguém te vender esse curso, não compra. Falei, por quê? Porque o cara que está desocupado, um profissional bom que está desocupado para fazer um curso presencial hoje, não vai ser um profissional bom. Então o cara vai estar empregado. Eu acho que isso vale para qualquer área de tecnologia, eu acho, né? Então, assim, os nossos profissionais são empregados, né? Estão empregados e nas horas vagas ali eles vão dar o curso. E vai ser online, paciência, não tem jeito. Tá? Sim. E infelizmente, várias pessoas ligam, eu queria o curso. A gente ainda deu muito curso presencial sábado, com turmas abertas. A gente fechava, a gente anunciava. Pessoal, em 2014, 2015, 2013... Pessoal, vamos abrir um curso de Linux, sábado, 4 sábados, 10 sábados, sei lá o quê. Aí o pessoal vinha, aí pagava, aí a gente fazia coffee break, alugava o local. É meio nostálgico isso, né? Mas acabou a violência, deslocamento, internet, comodidade. Então as pessoas hoje em dia... Muito tempo de deslocamento. É 1 hora de curso. Mas vai levar umas 3 horas, né? Vai, fica lá, coffee e tal. Tem um ponto que a gente, até nessa contramão, a gente contratou, na hora que for publicado, provavelmente já aconteceu. A gente contratou um profissional, né, da área de vendas para treinar nosso time. O que a gente acha importante sempre estar reciclando o time. Não é um treinamento técnico de Linux, tal, é um treinamento de técnica de vendas. E a gente está tirando todo o nosso time do escritório para fazer o treinamento, para que eles fiquem fora do ambiente. Então... É uma outra linha. Mas é uma turma fechada. Uma turma fechada. Sim, mas a gente, hoje em dia, eu aceito isso, de repente, num sábado, de repente. Mas assim, turma aberta a gente não consegue mais fechar. Porque fecha 1, 2, daqui a pouco tem que devolver o dinheiro, aí gera insatisfação e tal. Eu dei muita aula de e-commerce. E era isso, era turma aberta, mas era uma escola que organizava para mim, eu só chegava como professor e dava aula. Mas parou um dia parou, não parou? Eu transferi, essa escola foi comprada pelo Magazine Luiza. Eu cheguei a dar aula lá dentro... Não, as aulas foram pro online.
Sim, não vendia Continua mais. turma aberta, só que Mas online. não vendia mais. Não vendia mais. Mas olhando no teu caso, assim, né? O que eu vejo hoje? Se não olhar a profissão que tem no mercado aí chamada DevOps, que era o nosso antigo sysadmin, esse cara, ele tem que ter como uma base inicial essa formação em Linux. Se ele não aprender as coisas em Linux, ele não vai conseguir desenvolver 100% a necessidade dele no mundo de DevOps. Porque qualquer lugar que ele for aplicar uma infraestrutura por código, ele vai precisar disso. Então, não faz sentido o cara não ter um aprendizado em Linux. Então, hoje base, é muito, né? hoje é muito mais fácil você ter uma base de conhecimento através de um conteúdo online, dentro de uma escola reconhecida, com aí, desde 99, disponível no mercado, com um know-how muito grande. E depois ele buscar algumas certificações, por exemplo, uma LPI, uma LP2 e assim por diante, que consegue, inclusive, ter um upgrade bem grande na carreira no seu currículo, né? Nós somos parceiros da LPI também, se precisar, tá? Nós também vendemos a prova. Mas então, interessante de eu chegar no DevOps também, é que a gente começaram os cursos gravados, comecei a estudar marketing e vendas, né? Então comecei. Aí, pessoal, a dica agora, coloque no YouTube rapidinho. Quer dizer, não coloca agora, anota num papelzinho quando terminar o podcast, né? Agora não, senão para o podcast. E no final coloca ali, ajuda, ou então abre uma outra aba, ajuda Linux, né? Eu gravei 1000 dias. Nós vamos fazer de melhor, Linux. nossa produção vai deixar nos comentários. Ótimo, legal. Mas enfim, eu gravei 1000 dias de Linux consecutivos, de dicas de Linux. Até hoje eu respondo comentário, o pessoal fala assim, nossa, adoro isso, não sei o quê. Você já viu o volume de todos esses vídeos, quanto que deu de visualização? Então, eu não tudo? parei para ver isso. Aí uma pergunta, porque quando eu comecei no mundo Linux, a minha base de conhecimento era man e o nome do comando. Man, nome do comando. A ideia desses vídeos foi pegar algum tipo de dúvida em Linux e transformar isso num vídeo e resolvê-la. Eu comecei, foi um Érico Rocha que lançou esse desafio, na época era 1 ano. E aí eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa de ação. Ele falou, lançou o desafio, eu peguei um microfone que eu tinha em casa, minha camisa de Linux e gravei o que é Linux. Então muitas pessoas assim. esperam, e tem uma frase, né? Feito é melhor que perfeito, né? Agora tá na moda... Primeiro faz, depois primeiro piora, faz. né? Quer dizer, melhora. Depois melhora. Mais ou menos isso, né? Então assim, eu falei, vou gravar, né? Comecei gravando, né? E gravei 365 dias, cheguei a 365 dias, fui para 500. E cheguei a 500, quis dobrar a meta e Um fiz vídeo 1000. por dia? Um vídeo por dia, entregava um Então, vídeo por 1000 dia. dias você gravou vídeo constantemente. Isso, entreguei 1000 dias. Olha o material. Sem falhar. Sem Falha, não falei nenhum dia. Para depois você assistir aí, acesse, como é que é o nome do site? Não, é no YouTube da Linux Solutions, mas se você botar no YouTube aí, Ajuda Linux, na busca, você consegue. Ajuda Vai Linux. aparecer lá vários. E aí você vai aprender sobre o mundo Linux, resolvendo os problemas do dia a dia que você vai encontrar. Foi um desafio muito interessante, assim, porque desenvolveu disciplina, autocontrole, planejamento, né? Várias coisas, foi bem interessante. Ô, operador, você põe pra gente aqui no YouTube, ajuda Linux, aí joga aqui pra gente dar uma conferida na maluquice aqui. Depois você vê o primeiro vídeo, o que é Linux? Pra gente ver essa maluquice de fazer 1000 vídeos. E quando você criou 1000 esses dias. vídeos, assim, foi primeiro pelo desafio, mas qual que era o objetivo final? Simplesmente ajudar as pessoas. Legal. Na verdade, é até interessante, eu sempre tive uma... Aí, ó, Ajuda Linux. Aí embaixo aí, ó. 412 aí. Tá no 412. DNS e o comando ping. Olha lá. 400, são vários. Tem 7 anos esse vídeo aí. Tem vídeo tem 7 anos. Olha lá, camisa da escola Linux ali. Olha só. Olha aí. 1000 dias de Linux, eu fazia assim com a mão assim. Ajuda Linux, 1000 dias de Linux. Tem uma playlist ali do lado? Dá um ESC aí, por favor. Tem sim. Pra gente ver ali, ó. Não, É só clicar no Linux Solution. Clica aqui, ó, Linux Solution. Olha lá, 8000. Tinha que ter mais escrito. Ó, Não, tem um comentário ali, clica. muito obrigado. Mas tem mais embaixo. Aí tem que ir lá mais embaixo, mais antigo, mais lá embaixo. Não, manda ordenar ali em cima, tem lá mais antigo. Vai chegar aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Ah, o último foi 1000. Pega o 1000 ali, ó. O último ali. 1000 dias de... Ali. 1000 aqui. Agradecimento. Esse. Olha só. Caramba, olha aí. Esse aqui tem... Olha lá. O dente até tá diferente depois do aparelho. Olha lá. 1000 dias de Linux. Olha o pinguinzinho ali, ó. Olha o pinguim. Ô, Dá um ESC olha aqui. lá. Quanto tempo tem esse vídeo é um aqui? conteúdo muito legal isso daí. Pode dar um ESC ali. Esse dia tem Cadê o aqui embaixo? Aqui, desce um pouquinho. 6 anos, ó. 500, cara. Olha lá, esse 39 comentários. Olha isso, cara. Olha lá, é legal esses terminou. comentários, Olha né? lá. Olha lá.
Muito bom, velho. Parabéns. Paulo, parabéns. Vamos Muito voltar bom, a gravar Paulo. de Muito novo ou bom. não? Não, então, Vamos fazer eu mais tava 1000 aí? conversando sobre isso se eu for aposentado, eu gravo. Muito bom, obrigado, Mas operador. hoje na posição de CEO e pela experiência que tu tem em termos de empreendedorismo, e esse é inclusive um dos objetivos do nosso podcast aqui, é como ajudar outras pessoas a resolver os desafios que eles têm. Então, por exemplo, o cara hoje está à frente de uma empresa. Ele só confia no técnico que ele tem dentro da empresa. Daí o técnico está colocando o ambiente dele totalmente na Amazon. E a conta está cada vez ficando mais cara. E o cara não consegue resolver isso. Ele precisa de pessoas e de empresas que possam ajudá-lo. Então, pensando um pouco na nossa parceria, assim, como empresas, né? Hoje nós temos uma solução. Essa solução ela é uma solução voltada para esse mundo de microserviços, que é uma evolução da computação em nuvem, onde você cria a sua aplicação de maneira desacoplada e aí você tem um orquestrador que gerencia tudo isso e tu cria as esteiras de pipeline que entra nesse mundo de DevOps que programa em cima disso. Então, aquele empresário que tem todo esse desafio, ele pode com certeza ter a Under e a Linux Solution para resolver esse problema, porque nós conseguimos trazer para ele uma visão de investimento mais linear do que exponencial, como isso é colocado dentro de uma grande nuvem. Então, olha a tua bagagem que você tem aí de mais de 1000 vídeos ensinando muitas pessoas. Eu fui aprendiz do Linux Solution, então... Olha aí. Você é cria do Linux Solution. Queria só voltar aqui o que você falou. Assim, isso é o que o João tá falando que é hoje. Agora vamos falar antigamente. É. Alguém precisava lançar um site. Aí tinha que pedir aprovação para o diretor para comprar uma máquina poderosa, acessar, comprar um link de internet fixo, enfim, para rodar aquele site, contratar um programador. Ou seja, era uma baita de uma burocracia para você lançar um site, um aplicativo, que agora, que a João falou assim, enfim, minutos ali, em horas ali, você tem todo o ambiente pronto ali e você pode começar a trabalhar. É legal a gente fazer esse comparativo, né? Com certeza. Praticidade que se tem hoje, o acesso, né, com tecnologia. Vamos pensar assim, ó, em 2000, quando você lançou os sites daquele do Elefante, você teve todo esse arcabouço por baixo. O Linux.all, vou te lembrando de uma história. Vou contar uma história para vocês. Eu instalei as duas máquinas do Linux no UOL. Tá. Foram duas. Foram uma primeira versão e a segunda versão. Um hardware físico e Físico, que eu fiquei em pé 6 horas no ar-condicionado do prédio da Folha, aqui em São Paulo. tudo. Ali na Barão de Limeira. Eu morei ali do lado. Tinha um prédio da Folha lá, era o terceiro andar. O UOL ficava lá. E eu achei até engraçado que assim, você instalava tudo e não tinha internet, tá? Você tinha que instalar todos os pacotes sem internet. Tinha que levar o CD. Tudo lá. Você instalava Perl, o nosso site era em Perl, tá? Perl e Postgres, tá? E não tinha PHP, não existia PHP, Perl e Postgres. E a gente instalava o site, instalava não sei o que e tudo. E aí o pessoal da segurança, eles me davam um disquete para eu colocar lá e para responder algumas perguntas. Rodava um script, ela respondia algumas perguntas. E aí eu entregava o CD aí para um emissário. Esse emissário levava lá pro cara da segurança, não sei aonde. E eu esperava, sei lá, ficava tomando chá de limão naquela máquina, esperando. Aí o cara voltava, não, tem que fazer mais isso aqui. Eu voltava, fazer mais o que, rodava. E aí até que fosse liberada a segurança para liberar a internet. Mas para mim não fazia sentido, porque no dia seguinte podia estragar tudo, né? Então, assim, mudou muitas coisas, né? A segurança mudou muitas coisas, né? Não fazia muito sentido, evolução né? tecnológica, né? Mas eu queria voltar aqui um pouquinho, né? A gente falou do congresso, depois a gente falou do Ajuda Linux, né? Isso tudo me moldou no marketing comercial. Eu comecei a entender melhor como é que funcionava o comercial e marketing e vi que a internet era um grande canal. Sim. Né? E comecei a estudar muito isso. E até hoje eu vejo muitos amigos meus, empresários de TI, patinando. Poxa, eu não consigo, anúncio no Google não dá resultado, Facebook nem que dirá. E assim, hoje É uma dor latente na galera que está buscando como colocar sua empresa mais digital e como vender a sua empresa na internet. Porque eu vou criar um site. Minha sogra tem no ramo de madeira. Eu quero deixar minha empresa mais digital. Criou um site. Beleza. Mas como é que faz com que o site seja impulsionado? Vamos lá. Sua sogra vende madeira. Vende madeira. Mas é o quê? Viga de madeira? O que é? Madeireira. Pega madeira lá na Rondônia de manejo, traz para São Paulo e entrega pro
marceneiro, o carpinteiro lá que quer colocar o... Entendi. Então ela tem que vender pro marceneiro, pro carpinteiro. Exatamente. Legal. É. Então eu já te falo. Marceneiro, carpinteiro, ele fica na frente do computador ou fica no celular o dia todo? Com certeza no celular. Tá. Mas- Celular, é. vamos lá, vou chegar lá. É. Celular, o que você acha melhor que anunciar no Google ou no Instagram, Facebook? Pra eles. Para ele é o Facebook. Ah, Então, Instagram. Instagram, Facebook. É. Então a sua sogra tem que fazer campanha no Instagram, Isso aí. tá? Tem que fazer uma landing page bonitinha lá, mostrar o... Cara, faz até uma coisa criativa, sei lá. Caiu uma madeira no chão, cai em cima do cara. Vou sei dizer assim, lá. ó, dona Lisete, vamos dar um jeito nesse site, vamos chamar o Paulo para nos dar uma ajuda aí. Faz uns criativos de vídeo, dona Lisete, né? Passa lá, fala da madeira, fala que é boa, não sei o que lá. E que fala que faz mesas maravilhosas e não sei o que e tal, pra cama, mesa e banho e tal. E joga no Instagram nisso aí. Com certeza. Vai vender rapidinho. Mas tu percebe isso nos empresários, nos teus amigos? Não vejo, eles não conseguem definir público-alvo, mensagem, e-mail. Eles não têm essa visão. Caramba. Entendeu? Eles só, é o que eu era quando eu saí da faculdade. Eu achei, fiz faculdade, fiz mestrado, tá bom. Né? E a faculdade era muito disso, né? De assim, você faz o seu trabalho e simplesmente você vai ter trabalho, como se fosse um negócio mágico. Se você fez UF, UFRJ, PUC, sei lá o quê, USP, Unicamp, tá bom, fiz. Né? Tá bom. Né? E eu fiz processamento de dados, eu fiz na Unicamp e depois eu fiz física na USP. Quem faz física, a pessoa não precisa procurar trabalho, não precisa vender nada. Ah, não, você faz aqui, você tem emprego. Não, nem fala emprego. A questão da faculdade é formar um pesquisador. Então, você só continua ali dentro da faculdade, faz mestrado, doutorado, não sei o quê. Tanto que eu nem consegui chegar no final, porque eu tenho uma estava história. trabalhando. Eu tenho uma história. No mestrado, foi o primeiro ano da faculdade. Eu fiz mestrado no primeiro ano e tal. Depois eu tranquei por causa da minha empresa. Eu voltei 3 anos depois, né? Porque o professor que ia fazer a tese falou assim, ou a faculdade, ou a mestrado, ou a empresa. Mestrado é a prioridade. Ele era português. Mestrado é a prioridade? Falou aquele português. Aí eu corri na secretaria e cancelei o mestrado. Perdi a bolsa e tal. E o seu sustento? E aí o que acontece? Quando eu estava fazendo as matérias do mestrado, tinha um professor que estava dando a mesma matéria no mesmo livro dele há 20 anos. Há 20 anos? Tirei C na matéria, fiquei sem... Desculpa falar. Fiquei sem tesão, fiquei sem vontade de estudar. Porque o cara há 20 anos que não a mesma coisa. A mesma coisa. Como se a tecnologia não tivesse mudado Não, em era 20 até uma anos. matéria teórica, assim, mas assim, não podia fazer assim um exemplo, né? Mas, enfim. E aí foi... Se pegar cálculo, em 20 anos, provavelmente o professor está ensinando a mesma coisa. Não, mas não era cálculo, era uma matéria técnica de computação. Cálculo é diferente. Cálculo existe desde Newton, né? Não muda muito, né? Agora não lembro o que era. Enfim, mas era uma matéria... Sei lá, tipo técnicas digitais, que é um negócio fundamental Eu ali. acho que era algoritmos, alguma coisa algoritmo. assim, entendeu? Então podia evoluir, né? Tem espaço para evoluir. Então eu vejo muito isso nas faculdades, talvez esteja mudando, claro, né? Mas aí vamos tentar... Eu estou tentando fazer a linha do tempo para a gente ir pensando, né? Então a gente fez o congresso, aí fez 1000 vídeos, né? Começamos os cursos gravados, ganhamos muito dinheiro, né? Depois decaiu um pouco. E quando você fez essa parte dos vídeos, dos cursos, não começou a aparecer empresas pela autoridade que estava sendo gerada? Porque quando tu dá aula, tu ensina uma pessoa, aquela pessoa que aprendeu e ela está dentro do mercado de trabalho, normalmente ela fala, tem um cara lá que consegue me ajudar aí. Eu já resolvi esse problema lá no curso lá. De repente ele pode falar, não apareceu muitas oportunidades de negócio diante dessa autoridade que foi construída ao longo do tempo? O curso é uma entrada para a consultoria, né? Você faz o curso e a pessoa naturalmente pede a consultoria, né? Ou então a pessoa quer fechar um suporte, já aconteceu isso. Pô, você dá para dar um cursinho para mim? Um brinde aí, de brinde? Aí eu dava... É engraçado que esses clientes já pediram, foram poucos, mas eu pedi, não sei se alguém está escutando, já pedi no primeiro mês, pede, segundo mês, pede, terceiro mês já esqueceu. A gente não tem a cultura no Brasil de estudar. Tá. Entendeu? E, assim, essa cultura tem que vir de cima para baixo. Sim. Então, assim... É cultura da empresa também, né? Dentro da empresa é a cultura. Tem que ser desenvolvido um sistema para isso. Se o dono fala assim, olha, eu tô assinando aqui, tô pagando mais R$500, R$1.000 aqui por mês, só para os cursos,
E eu quero certificado. Eu quero, entendeu? Então, é que o brasileiro ele acredita muito naquele passe mágico de letra que vai salvar o gol, que vai resolver. A gente não é muito processual. Não é muito processual. Então, uma dica para vocês. Se você for processual e morar no Brasil, você vai ganhar de todo mundo. Porque todo mundo só quer a pílula mágica. Quer aquela pílula para ficar bonito, para ficar gostosa, para ficar rico. E ninguém esquece o trabalho duro, né? O Messi demorou 20 anos para ganhar uma Copa do Mundo e fazer sucesso da noite pro dia, né? Sim. Não é não? É o Bolt, Sabe o né? que é isso aí que você está falando? É o processo. É o processo. O Bolt, né, que é o recordista mundial de velocidade, ele foi lá, correu 9 segundos e 9,58 segundos e foi o recordista mundial. Ele precisou só correr 9 segundos. Mas e todo o treinamento que ele fez? Durante ele fica 4 anos. 30 anos quase treinando. A pessoa fica 4 anos para correr 10 segundos. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso aqui no Brasil. Eu estou há 25 anos com a empresa, né? Então, assim, as pessoas, elas... Ander está com o quê? 20 anos de empresa? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, assim... Uns 23, né? Você demorou 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia, né, João? É engraçado essa frase, né? Porque as pessoas só veem assim, não, o João tá com um carrão, tá casado, tá bem, tá com filho, tá com empresa, tá estabelecido. Tá, mas quantas noites você já não viu, não, né? Quanto servidor já caiu e você levantou o servidor? Quanto servidor teve que instalar fisicamente? Fala aí. Quantas madrugadas em data center, né? Né? Eu me lembro, vou contar uma outra história, né? Pode contar a história aqui, pode contar a história. À vontade. Então, uma vez... O podcast é teu, pô. Uma vez Nossa, eu fazia suporte de e-mail lá no Rio e a empresa carioca, né? Hoje eu moro em Campinas há 3 anos, mas tinha muitos clientes no Rio. E uma vez, entre o Natal e o Ano Novo, cara, no Rio é morto, né? Então não tem nada, né? O São Paulo também, as grandes capitais, né? E aí, o pessoal já trabalha muito, chega Natal Novo, porque só quer dar aquela acelerada aquelas 2 semanas. Foi justamente na semana entre o Natal e o Ano Novo, um cliente me ligou e falou assim, que era um provedor que cuidava do e-mail de uma grande instituição federal. E ele falou assim, cara, o servidor morreu, preciso fazer um novo e tal. Eu falei assim, cara, tá maluco, cara, tô descansando. Ele falou, não, paga o que você quiser. Aí eu falei o preço. Aí ele falou, tá bom, eu vou lá no caixa eletrônico. Ele foi lá no caixa eletrônico. E sacou? Sacar dinheiro. Sacou e me deu assim. Eu me lembro a gente andando no centro da cidade um sábado, um calor desgraçado. No Rio, andando com um monte de dinheiro na mão. Sei lá, um dinheiro. Toma aqui, puta. A gente fez. Mas, enfim. Mas é aquele negócio, né? A gente não vê... Foi a necessidade do cara. Não se preparou também, não se só vê o palco, né? Não vê o que tá atrás. Exatamente. E aí a gente começou, fez o congresso, fez os cursos. E eu comecei evoluindo bastante essa parte de marketing, né? Comecei a entender o que é uma landing page, né? No início eu fazia todo o meu marketing. Hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje eu já gero 2 a 3 leads por dia. Uma campanha que não muito dinheiro de Facebook e Google, né? Então, muita coisa orgânica, mas... Dá para melhorar muita coisa ainda, né? Porque se tu olhar o teu conteúdo que você tem hoje, é um conteúdo orgânico riquíssimo. Isso. E hoje a dificuldade das empresas é gerar conteúdo orgânico. E por isso que você coloca pouco dinheiro. Você falou, eu boto um dinheiro para... Você vai colocar pouco, você tem um orgânico muito forte, né? Pô, 1000 vídeos durante 1000 dias, o YouTube, ele percebe isso. E vou te falar que ele entrega muito. Eu não tô nem investindo muito aqui. A gente tava falando isso na hora do almoço, tem podcast. Eu vou dar uma melhorada, né? Vou fazer mais shorts e tudo. E eu ainda posso melhorar muito. Então, a gente começou a fazer landing page melhor. Entrei também em organizações de negócios, né? Acho que é legal você estar num Lions Club, um Rotary Club, BNI, Clube do Networking, que e tal, porque eu acho que é importante. Você tem que estar em comunidade, né? Tá falando isso no almoço também, no podcast. A gente gravou com o Denis, que é vice-presidente da SAP, na América Latina, e ele falou muito sobre networking. Muito. Porque é fundamental você ter relacionamento. O networking te abre portas onde você nenhum diploma tem. Nenhum diploma te leva, né? Exato. Então, o networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Boa. É boa. Né? É isso aí. Então, o que acontece? Eu sou do BNI, eu sou suspeito de falar, que eu não estou vendendo BNI, mas sou membro do BNI já há 6 anos. E o BNI ensina isso. Você precisa ser givers para ganhar, gain. O primeiro princípio do BNI é givers, gain. Você dá para receber. O certo é você receber também, tá? Não estou falando que você não tem que ganhar. Se você não receber, você não vai ficar lá no BNI, né? Você não tem que ganhar, você tem que ganhar, mas primeiro você tem que dar.
Primeira Então, festa. assim, eu sempre fiz as coisas muito assim para dar. Eu sempre gravei vídeo, ajudei as pessoas, assim. E eu acho que, assim, a gente tem que focar em plantar. Semear. Vai semeando, semeando. A gente tá falando também sobre eventos, né? Ah, você consegue cliente nos eventos? Eu até consigo, mas eu não estou interessado necessariamente naquele cliente. Aquele cliente ali vai me dar dinheiro, vai me dar algum dinheiro, vai me dar dinheiro. Mas estou interessado no cliente que o cara tem, que a pessoa tem. A conexão que ele tem. A conexão que ele tem, que ele vai confiar. Vou te contar um caso. No BNI. Minha avó dizia que era um caos. Um caos, Não, né? um caos. Não, aconteceu agora. Eu me conecto com empresários do TI do Brasil todo. Aliás, eu tenho uma comunidade. Quantos empresários estão conectados aí? Então, Ou participantes? eu criei uma comunidade TI Brasil. Se vocês puderem botar depois no LinkedIn o link, vocês conseguem botar um link da comunidade TI Brasil? Sim. Tem um Sim, link no a gente- Instagram. a gente coloca o Beleza, linkzinho lá. link Instagram. LinkedIn. Depois eu passo pro pessoal de marketing de vocês. Então, tem a comunidade TI Brasil no LinkedIn, comunidade no Instagram. E eu também, além do BNI ali que eu entro, né, que eu conheço hoje empresário do Brasil todo, tá? Em todos os estados praticamente. E também estou começando a conhecer também empresários que tem no América Latina toda. Né? Por quê? Porque eu comecei a fazer reuniões com membros do BNI de Portugal e Estados Unidos, mas eu não senti muita afinidade. Mas aí eu comecei a fazer com o pessoal aqui do lado e a gente ignora o argentino, o Equador, o peruano e tal. E aí, um belo dia lá e tal, eu fui fazer um a um com uma pessoa. Um a um é aquela reunião que você conhece outra empresa, né? E ele era de Honduras e América Central, não lembro exatamente, ou Costa Rica. E ele falou que precisava de um serviço hands-on de TI aqui em São Paulo. E ele representava ele fazia serviços de TI na América Central e na América do Sul, uma grande empresa de TI aqui do Brasil, que eu não posso falar o nome, muito grande, aqui em São Paulo, que se eu bater na porta dele, nem vai olhar para mim. E, quer dizer, eu tenho que ir para Honduras para voltar para São Paulo. Caramba, por causa do network. Acontece muito isso no interior. Eu viajo muito no interior. Ribeirão Preto, Chapecó, Cuiabá, Campo Grande, Manaus, Belém. Enfim, um monte de interior. Então, eu amo o interior. Quanto mais interior, melhor para mim. Porque no interior tem as conexões genuínas. Sim. E lá eu vou fazer conexão genuína que o cara vai me trazer de volta para a capital. Então, às vezes, se eu for em Chapecó e fizer uma amizade com alguém de lá, a pessoa de Chapecó vai falar assim, fala com o cara lá de BH ou de São Paulo, que eu que estou pedindo. E aí o cara vai me abrir portas. Sim. E se eu batesse ali na porta da pessoa, ele não vai me olhar para mim, né? Mas como o cara de Chapecó falou, né, Concórdia, né? Enfim, eu sou suspeito, eu sou carioca, eu adoro praia é muito bom, saudável e tudo, mas eu mudei para Campinas para ficar mais no interior do Brasil, que eu acho que as oportunidades do Brasil estão no oeste. Eu acho que assim, esse caminho que os Estados Unidos fez, né, caminho do Velho Oeste, né? Eu acho que o Brasil também tem que fazer esse caminho do oeste. Né? Começou na década de 60, Brasília e tal, mas eu acho que a gente ainda tem fronteira e tem Rondônia que está crescendo muito, tem o próprio Mato Grosso. Mato Grosso, não sei se vocês sabem, alimenta praticamente 10% da soja do mundo todo. Sim. Tá crescendo Né? muito. Então, Tem um assim, evento lá que a gente foi até convidado para participar de um evento do agro. Agora esqueci o nome. Depois a gente vai até... Agora é um evento de agro gigantesco que movimenta, parece que é 10 bilhões num dia de feira. uma É um coisa- negócio monstruoso. Aí o pessoal chamou a gente para participar lá desse evento também. Vamos lá? na Vamos verdade, pra hoje, assim, independente de qualquer coisa, hoje o agronegócio é um setor do Brasil que cresce a 10%, 15% há 20 anos. 40% do PIB é agronegócio. Então, assim, muito. a gente tem... Então, uma dica para você, tá empreendendo na área de TI, cola no agronegócio, cola nas indústrias, enfim, que consiga, que tenha esse viés, né? Então, é isso. Então, eu fui evoluindo no marketing, evoluindo aos pouquinhos, landing page, posicionamento, chatbot, networking, né? Então, essa questão, hoje eu faço eventos de networking no Brasil, para empresários de TI no Brasil. Comecei em 2015, a minha empresa fechou a sala, né? Eu tive uma história que eu fechei a minha sala e fui para casa, né? Antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente estava preparado para várias coisas que Já vocês tava sofreram, né? E aí, eu comecei a criar um grupo de WhatsApp de empresários de TI no Rio. Depois fui criando em São Paulo, fui criando em vários lugares. Ano passado, enfim, resumindo a história, fui fazendo eventos, churrasco e tal. Ano passado eu fiz 7 churrascos de empresários de TI, esse ano eu vou fazer 10 churrascos, né? Então várias cidades,
convidando vocês aí. Opa, churrasco a gente tá dentro, né? É para empresário de TI. Você é agregado, mas pode ir. Mas o foco é empresário. Ele mandou na minha lata. Você não interessa. Não, mas o foco é empresário de TI, né? O foco é pra gente se ajudar, né? Uhum. E as comunidades são pra isso, só pra te ajudar as pessoas, não é? Não quero ser vereador, deputado, presidente de associação, nem nada. A ideia é ajudar as pessoas porque a gente já tem que trabalhar tanto, imposto e tal, essas coisas assim. Se tu olhar a tua trajetória, é onde a Linux Solution está bem pautada, assim, no network, e aí que gera todas as oportunidades de negócio. Gera conexões, gera ajuda, né? O nome, né? Ajuda Linux. Então, tá enraizado isso, né? Isso até é engraçado, que muitas pessoas vêm fazendo network e falam assim, você tira 100% do seu lead em network. Não, é 30%. Mas é o pago mesmo? O pago ainda gera bastante. Mas assim... O pago e o orgânico. O pago orgânico, isso. Tá. Exatamente, o orgânico também. Assim... mas a autoridade que tem é relevante. Eu diria assim, 30% orgânico, 30% networking... 33, mais ou menos assim. Tá. E pago 33. Mais ou menos isso, né? Então, é mais ou menos isso. Uhum. Às vezes melhor um, às vezes melhor no outro, né? Sim. Mas é isso, network é ótimo, né? Porque você conhece gente, faz nesse relacionamento, né? Eu tô aqui porque o João me convidou. É relacionamento. Isso é relacionamento. Né? E quais são os produtos que a Linux Solution tem hoje? Só para nós olharmos. Porque entra no teu site assim, nós encontramos algumas coisas, né? Em termos de automação... Aí entra nas tecnologias de Ansible, Terraform e assim outras. Tem a estrutura de backup, tem a estrutura de banco de dados. Quando fala de banco de dados, vocês prestam consultoria ou você... essa consultoria ela é para resolver um problema pontual ou você aloca um DBA dentro da empresa para resolver? Como é que explica um pouquinho o ecossistema de produtos da Linux Solution? Legal, nós somos focados em Linux software livre, tá? Então nós não somos DBA, nós não somos data center a gente indica muito o João, não somos, enfim, nós somos focados em Linux, né? Então nós implementamos soluções em Linux, né? Zimbra, Zabbix, Oasis, Proxmox, pfSense, Samba 4, Bacula, GLP e Ansible, enfim, N soluções. Então nós somos especializados nessa parte, né? Então basicamente é isso que a gente faz no dia a dia e tem a parte também de treinamento. Todas essas ferramentas a gente consegue fazer cursos, sejam gravados ou sejam em compra para as pessoas, né? Para os clientes. Basicamente é isso que a gente faz. Legal. E aí, Frank, tu já tinha noção disso, que o mercado de Linux pode dar tanta oportunidade de negócios assim? Cara, o que eu acho interessante é que assim, o mercado corporativo ele vê muito Windows, que é o mercado que o usuário está acessando ali. Só que por trás, a gente sabe que a maior parte dos servidores é Linux. A estrutura que está ali rodando, a maioria do sistema, do que está na internet, é Linux por trás. Né? Então a galera de desenvolvimento, que eu estou um pouco enferrujado no desenvolvimento, mas programei muitos anos PHP, MySQL. Então sempre trabalhei também com o modelo open source, né? A minha empresa trabalhava com Magento é open source. Legal. Trabalhei muito tempo com WordPress, open source. Hoje o e-commerce está melhor que o Magento um pouquinho, está mais popular. Nada. Magento é muito superior. Não, o Magento é superior, mas eu acho que talvez o Magento seja superior, mas acho que o e-commerce virou mais popular. Vamos dizer assim. Muito mais. O e-commerce é muito mais popular, né? Tem muito mais uso, só que quando você vai olhar a estatística de uso, tem muitos sites, sei lá, de contabilidade que tem um plugin do e-commerce instalado lá. Aí, em algumas estatísticas, ele fica um pouco... Seria mais ou menos comparando MySQL com Postgres. O Magento é mais parrudo. Postgres. E o WordPress é mais simples em relação ao e-commerce, né? Depois você põe para rodar rápido, né? Rápido, sobe fácil e tal, leve de fazer. Isso. Então, assim, isso gera muita oportunidade de negócio para quem está começando, que o cara quer montar uma ideia, um conceito. Cara, usa um software livre. Né? A gente acabou de fazer um outro podcast que a gente estava falando sobre isso também. Né? Que boa parte, né, da base das estruturas de cloud nasceram em cima de ferramentas open source. Para quem não sabe, o primeiro cara a trabalhar com open source no mundo foi o Santos Dumont. Não sei se já ouviram isso. O Santos Dumont, ele, diferente dos irmãos Wright nos Estados Unidos, que patenteavam toda a criação do avião e estava trabalhando em segredo e tentando patentear, o Santos Dumont ele publicava toda a criação. Então, na verdade, o Santos Dumont ele fez a aviação avançar no mundo porque ele compartilhou as ideias. Eu acho que o primeiro open sourcer do mundo acho que foi o Galileu, hein? Ele falava bastante, ele escrevia tudo lá, as coisas dele, as invenções dele, eu acho que é isso.
Também. Mas eu vou falar um pouquinho do público-alvo da empresa. Deixa eu só trazer uma visão legal assim. Depois me lembra de falar sobre quais empresas que usam Linux. Isso, porque eu quero entrar exatamente nesse mérito aí agora. Só para ter uma visão da Under, assim, né? Pensando no mundo Linux e o Windows, de modo geral. Linux dá para dizer que toda a camada de hypervisor, às vezes também, boa parte dela é open source também, é Linux. Nós hoje aqui temos uma estatística que dá para dizer que é 60-40. Então, 60% aí dos ambientes instalados que nós temos de carga de trabalho são ambiente Linux e uns 40% ambiente Windows. Tem sim uma comunidade muito forte que desenvolve em cima de Windows, mas o Linux ele acaba sendo majoritário no mundo de sistema operacional. E olhando as empresas, os negócios que estão por trás nesse mundo Linux, entra aí CRM, ERP, plataformas de e-commerce, plataformas de chatbot, de WhatsApp, plataformas de VoIP, tudo tem como base lá na essência a parte de Linux. E acredito que é o que procura você hoje em termos de empresas para resolver alguns problemas nesse mundo Linux, não é? Na verdade, o Windows é para rodar Office e joguinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não vai botar servidor Windows, né? Será? Quando o cara falou comunidade com Windows, eu não entendi nada. Acho que ele tá, tipo, apresentando um podcast, sendo polido e tal. Mas tirando a brincadeira assim, gente... Linux hoje é a base do sistema... Pessoal, isso é só brincadeira, tá? O mundo é para os dois, tá? Mas assim, a base Assim, engraçado que quando eu abri a empresa, a gente tinha que brigar pelo Linux, né? O Linux tinha o Steve Ballmer. Sim. Que era aquele gordinho careca que ele pulava no palco e falava, morte ao Linux. E hoje o céu da Microsoft é um indiano que faz yoga, que adora o Linux, está na nuvem. Isso aí. Então, houve uma mudança de mentalidade, né? Houve uma mudança de mentalidade. Então, isso. Hoje o Linux é uma realidade porque ele virou o sistema operacional padrão de base. Porque, assim, é muito caro você fazer um sistema operacional. Acho que a Microsoft praticamente só continua fazendo Windows, talvez por, sei lá, por orgulho. Porque, assim, é caro fazer um sistema operacional. É caro. É muito caro fazer um sistema de dispositivos, tipo de CPU, tipo de memória, tipo de rede. É um custo muito caro que você não tem retorno. Então o Linux, ele entrou nessa lacuna. O Linux matou todos os Unix. Todos. Solaris, HPUX, o da IBM também é X, matou todos. SCO, todos. Né? E hoje a Azure, a nuvem da Microsoft, usa mais Linux que o Windows, por exemplo. Né? Então assim, hoje o Linux virou tem o procedimento operacional padrão, o Linux virou sistema operacional padrão. Vamos dizer assim, né? No mundo de servidores, correto, com certeza. Isso, então você tem um celular Android que é Linux. O iPhone, o fundo é BSD, que é o primo do Linux, né? Então, assim, você abre o Instagram, você está rodando Linux. Você abre o Google, é Linux. Você vai no Mercado Livre, é Linux. Você vai no Magazine Luiza, é Linux. Tudo é Linux. Tudo é Linux. Né? Mas como você falou, Franklin, as pessoas não veem isso, elas veem o desktop dela, o Windows. Então, nesse desktop, no caso, nosso é Linux também. Não, mas tem um Windows. Mas a maioria, para o usuário, é Windows, né? Isso. Então, ele até acaba... Quando eu chego nas empresas, eu falo assim, mas você vai tirar meu Windows? Não vou tirar. Eu vou trabalhar com servidores, né? Eu vou trabalhar com servidores e vou prover serviços em rede, né? Seja em data center ou on-premise, que vão poder melhorar a rede de vocês, a velocidade de vocês, enfim, a vida de vocês. Sabe que eu participei de um projeto no início da minha carreira, onde eu tive um grande aprendizado no mundo Linux. Então, eu estudei lá para LPI 1, LPI 2. E aí chegou um momento da minha carreira que eu tinha que fazer uma transição. Eu era do Exército naquela oportunidade. E veio uma portaria do comandante militar do Exército que todo o Exército usaria Linux. Então, tudo que é departamento, tudo que é unidade, utilizaria Linux. E aí chegou para nós lá no 3º Batalhão de Polícia do Exército, pessoal de informática agora tem que pegar todo o parque de computadores e servidores e mudar para Linux. Então, servidor de arquivos, servidor de autenticação, tudo Linux, e chegar lá pro tiozinho da ponta, um 3º sargento, quase sendo subtenente, com mais de 40 anos de exército. Agora vai ter que parar de usar o Windows e vai ter que usar o Linux. E vai ter não tem nem ideia do que é isso, né? Nossa, mas todo mundo sobreviveu aos trancos e barrancos. Trancos e barrancos, sim, mas a cultura enraizada do mundo Windows é muito forte. Mas eu sou contra isso.
Mas foi uma portaria, exerce dois pilares, hierarquia e disciplina. 880, né? Eu acho que foi 880 aí, né? Eu acho hierarquia e disciplina. Quem manda, não, sim, ok, depois quem executa. É só isso. Mas se você pegar um índio ou uma criança pequena que nunca viu um computador e botar o Linux e o Windows, é a mesma coisa para ela. Correto. O que acontece é que a pessoa está acostumada com o sistema e depois tem que desacostumar e aprender outro sistema. Tanto que o Ubuntu é muito parecido com o Windows hoje, a interface gráfica, né? Muito parecido. Inclusive é mais fácil instalar Linux do que o Windows hoje em dia. É muito prático. Entendeu? Next Finish rebotou, tá lá. Tá pronto. Né? O Windows, não sei se você sabe, tem que instalar às vezes rebotar 2 vezes, enfim, tem drive e tal. Não sei o que lá, tem mas dentro do ecossistema da Linux Solution, hoje você não atende nada voltado para o usuário final. Não, a gente evita ao máximo. A gente até tem alguns clientes que usam desktop, mas enfim, acontece. Né? Não faz sentido usar para... Não, a gente foca em servidores mesmo. A gente foca em servidores porque é o que a gente sabe fazer bem. E a gente vai... Com servidores eu vou falar com uma pessoa só. Com desktop eu vou falar com milhares de pessoas, centenas de pessoas na empresa. Então, com servidor eu só vou falar com gerente só, de TI. Né? Voltando ao nosso público, a gente atende empresas de TI que atendem outras empresas ou empresas médias. Agronegócio, data center, escolas, faculdades, indústria, financeira, supermercados, a gente chama varejo, né, banco, essas coisas todas. E o que a Linux Solution vê hoje, quando nós olhamos o mundo aí que está todo mundo falando a hype do momento? Cloud Computing. Eu achei que você ia falar inteligência artificial. Próximo assunto era esse na sequência. Eu não entrei nesse ponto, mas primeiro para falar da base, né? O pessoal procura vocês para fazer uma transição das cargas de trabalho para dentro de uma nuvem, alguma coisa assim? Sim, algumas vezes sim. Não tanto, às vezes. Aí tem uma oportunidade, né? Under Data Center está em reais, né? Sem querer fazer marketing, mas já fazendo, né? Por favor, pode fazer. Under está em reais, suporte em português, né? Então, assim, muitas vezes o cloud, a pessoa fala assim, não vou para a nuvem, tá muito caro, é difícil e tal. Ele está imaginando aquelas nuvens públicas, né? Mas a nuvem da Under não. A nuvem da Under está em português, está em real, imposto embutido e tal. E facilita bastante essa migração do on-premise para a nuvem e você tem os benefícios da nuvem, né? Que é estabilidade, escalabilidade, segurança, backup, contingência, uma série de coisas que você não vai ter ali num microzinho que está instalado ali na sala do data center, embaixo de um banheiro, um ar-condicionado pingando, entendeu? Que é um ambiente que até hoje ainda existe. Que o dono fala assim, nossa, tá ali, todo o meu... Eu estou cuidando bem do meu servidor. Estou cuidando bem do meu servidor. Como é que eles chamavam antes do CPD? CPD. Meu CPD aqui. Meu CPD. Com todo orgulho, né? Todo orgulho. Qualquer pessoa que entrasse na empresa fala assim, vem cá ver meu CPD. Eu trabalhei no Odontoprev, né, de seguro odontológico, há muitos anos atrás. Não sei como está hoje. Na época tinha um CPD, a gente voltava do almoço, entrava no CPD para dar uma refrescada, a gente usava terno e gravata. Para isso que você viu o CPD. Aí depois saía lá, porque lá era fresquinho lá dentro. Legal. Vamos falar de inteligência artificial também? Daqui a pouquinho. Tá bom. Eu quero saber uma coisa, assim, para brincar um pouco com vocês. Nós estamos falando dessa competição saudável, tá, pessoal, entre Linux e Windows. Vamos pensar um pouco em mitos e verdades no mundo de open source. Então, acho que o primeiro mito que eu quero colocar na mesa aqui para vocês é: o open source é inseguro ou é seguro? Na verdade, vou responder essa, eu posso falar várias outras também, né? O open source é mais seguro que o fechado, né? Porque o software fechado, ele faz segurança por obscuridade. O que é segurança por obscuridade? É que você... Tem um probleminha aqui, não falar pra ninguém, não. Tem um probleminha aqui. Vou resolver. Eu libero toda terça-feira, mas eu não sei se vai ser essa terça-feira agora. Não, mas vai esperando. Terça-feira vai sair. Até terça-feira, alguma terça-feira vai sair. Esse é o software fechado, né? O software aberto. Pessoal, temos um problema, precisamos resolver. Quem vai conseguir resolver? Eu tô tentando. Conseguir, tá aqui, papete, tá aqui, ó. Pessoal, resolvido, libera, avisa todo mundo. Essa é a diferença. Qual que é mais seguro? Uma comunidade forte, né, por trás. Qual que é mais segura, né? Outra coisa difícil, a gente já falou da dificuldade de instalar, hoje o Linux é bem fácil de instalar. Drivers, hoje em dia, a maioria dos fabricantes trabalha com drive. Não tem jogo no Linux, a maioria dos jogos roda em Linux, né? Então, assim, o Linux hoje é do que eu comecei em 99, que eu tinha que instalar um software. Tinha que compilar o kernel. E, na verdade, não tem outra coisa, eu esqueci de falar. Como não tinha internet,
Eu levava na minha mochila. Não tem uma mochila. 2 caixas de disquete, com 10 disquetes cada um. E baixava as coisas na faculdade. Splitava em vários disquetes. 1.44 mega, um arquivo. Levava para casa. Botava todos, copiava de volta. E fazia um cat para concatenar. E às vezes no meio... Dava pau em um. Eu comprei um jogo no Matrix lá pra 99, 98. Tenso. E aí era CD, não era disquete na época. Já era mais avançado. É um pouco mais avançado. Já era bem avançado. E aí, um CD, eram 2 CDs o jogo. Um CD veio com um risco, assim, um negócio que estragou o CD no transporte. E, cara, não funcionou. A gente comprou o jogo. Aí mandei mensagem lá pelo Mercado Livre na época. O cara assim, tenta me achar então. Cara, não tinha telefone. Era outra época, né, velho? Hoje o Mercado Livre tem uma baita estrutura por trás. Eu nem ia correr atrás. Eu ia comprar outro. Pelo menos não era o dinheiro que eu tinha, era só aquele. Eu não comprei outro. Pelo menos não era o CD da OL, né? Você soube do CD da OL, né? Não. Chegou a vir com banda de grupo de pagode. O UOL falava, era concorrente, né? Falava assim, você pegou o CD da OL? Eles estão em vez de mandar CD de internet, estão mandando CD de banda de pagode. Mandavam um CD com música e uma parte funcionava em CD-ROM também, você rodava no computador, tinha algum arquivinho. Pensando nessa questão dos mitos e verdades, qual que é outro mito e verdade que você imagina? Então, a gente falou de facilidade, jogo, instalação, segurança... se o Linux é mais barato que o Windows. Geral... E aí, eu quero aproveitar essa deixa aí, se é barato ou caro. Eu acho que nós podemos entrar o seguinte. Existe hoje distribuições Linux que são pagas e tem as distribuições que são grátis, são free. A Linux Solution, ela atende os dois mercados, porque olhando dentro do ecossistema, acho que uma das principais, que é a Red Hat, daí tem a SUSE Enterprise, elas têm uma comunidade muito forte, inclusive muitas empresas que se especializam só em vender esse tipo de consultoria. A Linux Solution, ela entra nesse mundo também ou não? Nós somos parceiros Red Hat, nós só vendemos para privado, para público tem que pagar um certificado que a gente não pagou. Mas nós somos parceiros Red Hat. Muitas vezes a gente vai num banco, né, vai numa instituição, um hospital grande, e ele fala assim, olha, preciso ter segurança, preciso ter um suporte. Precisa ter um suporte do ter uma compliance linha, da empresa. Precisa ter uma linha compliance, precisa ter um SLA de 1 hora ali, deu um problema, não tem que ficar esperando alguém, ligar para alguém que vai ligar para o estagiário. Não, ele precisa ter uma linha direta, contrato assinado, multa e tal. Então ele paga, não só a Red Hat ou SUSE, mas tem outras empresas também, que Sabix, o ASO, Proxmox. Hoje em dia, vários softwares livres se especializado em vender uma subscrição, que é um suporte que você paga e você tem níveis de SLA. Nós somos parceiros de alguns desses fabricantes, né? Então a gente chega num cliente, quando o cliente ali não tem essa exigência, fica só no nosso suporte. Quando tem nossa exigência, fica no nosso suporte. Tu acaba fazendo o N1, N2 e passa o N3 para o fabricante. Isso. Mas na verdade eu chamo de N1... O N1 é às vezes o atendimento inicial ali, o N2 é o gerente ali, o N3 sou eu, o N4 é o fabricante. Tu separa em mais um nível. Interessante. Tu acaba botando a mão na massa ainda hoje? Não, é minha equipe que faz. Tá. Porque imagina, administrar uma empresa e também botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa para resolver. Não. Você conhece a outra história do cara do Facebook lá, o Zuckerberg? Ele abriu a empresa, ele começou, tem aquele filme, né, da rede social e tudo, que ele começou com um sistema de classificação de garotas, né, Stanford, se era bonita, feia, tipo, era um pré-Tinder. O Facebook foi um pré-Tinder, né, e aí depois, enfim, foi no Harvard, né, foi em Harvard, né, depois saiu de Harvard e tudo, né, e aí, e ele que programou os primeiros, o Eduardo também junto dele e tal. Muitos anos depois... Tava rolando o hackathon, o pessoal, ele passou lá, deixa eu resolver isso aqui, sentou na mesa, todo mundo ficou olhando assim. Era um problema simples, ele ficou 2 horas, falou, desisto. Foi não embora, dá mais uma conta. vergonha, cara. Aí eu achei que ia ser uma história de sucesso. Não. Sucesso. Uma vergonha. É tipo eu. Calma, deixa que eu instalo isso aqui. Não, Paulo, não, por favor. Paulo. Deixa comigo. Deixa pra depois, né? Ô, Paulo, aproveitando a tua experiência que tu teve no mundo de open source, tem como listar para o pessoal e para as empresas quais são os principais benefícios que tem no mundo Linux para a empresa? O que tu vê de principais benefícios? Assim, os top 1? Vou falar dos benefícios e vou falar também da questão do custo, esqueci de falar do custo.
Tá. Legal. Geralmente o software livre tem um custo menor, porque geralmente roda num hardware menor, geralmente o custo de aquisição é menor, né? Então, assim, a gente chama de TCO, Total Cost of Ownership. Sim. Então, muitas pessoas ignoram isso, não é só a questão do custo do software. O custo do software é 10% de uma solução. Você tem um hardware que vai rodar nela, você tem um suporte, você tem instalação, você tem um treinamento, tem uma série de coisas. E geralmente, se você botar na balança ali, o Linux, o software livre, ele consegue ser mais reduzido o custo, né? Você falou da questão dos benefícios que a pessoa tem de usar software livre. Geralmente é segurança, mais segurança, uma comunidade por trás, um custo mais reduzido, né? Eu acho que tem que ser adequação, né? Não adianta você falar assim, eu vou instalar o Linux para rodar de repente, hoje em dia o Samba 4 até faz AD, né? Mas antigamente o Samba 4 não era muito compatível com AD, então muita gente... Mas ele veio para substituir o LDAP, será? Na verdade, assim, não sei se vocês conhecem a história do Samba. Eu não. Acho que ele conhece outro samba, mas vamos... Não é o samba... eu sou carioca, mas não é o samba do Rio, não, gente. É o samba do Linux. Isso, pessoal. Não é o samba do samba carioca isso, lá, é o isso. samba do Linux. E aí são da Austrália, a equipe é da Austrália, né? E eles começaram hackeando o AD, hackeando o NT, Tipo assim, eles... Por muitos anos eles hackearam o NT e eles tinham lá o Samba, que evoluindo assim, tipo assim, a Microsoft lançava uma nova versão, fechada, e eles hackeavam tudo, faziam engenharia reversa e foram se aproximando. E eles tinham lá no site deles assim, se você gostou do Samba, compra uma pizza pra gente e entrega no seu endereço. De vez em quando eles estavam trabalhando, chegava pizza lá pra eles. Sabia? Eu pensei que tu ia fazer uma brincadeira. Se tu gostou do samba, dá uma sambada. Entre no bar sambando e ganha um chopp, né? Mas enfim. E depois de muito tempo, a Microsoft concordou em abrir os códigos de AD, né? De LDAP dele. E hoje o Samba 4 é praticamente compatível. Então, às vezes, no caso hoje, o Samba 4 é bem compatível com o AD, né? Mas antigamente, por exemplo, o Samba 3 era bem diferente do AD. Então, às vezes, você batia no peito e falava assim, vou instalar o Samba 3 aqui, que é uma boa solução de software livre. É melhor. Não, o AD é melhor. Sim. Né? Então, assim, você tem que ver o que vai ser adequado para sua empresa. Né? Não é assim, só o que é mais barato ou bater no peito do software livre. Você tem que ver o que realmente você... E pensando nessa linha, tu vê uma escassez de mão de obra no mundo open source? No mundo de tecnologia em geral, né? Sim. Mas é por isso que eu fui mais específico, por isso que eu falei no open source. No mundo de tecnologia em geral. Eu acho que a gente tinha que ensinar robótica na escola. Você vê que agora saiu semana passada, eu vi que, eu não sei quando é que vocês vão estar vendo esse Instagram, mas foi esse ano, 2025, que a China está ensinando inteligência artificial na pré-escolar. Entendeu? Então, assim, a gente está muito atrasado. Minha filha tem robótica na escola dela. Mas você paga o quê? R$2.000 de escola. Tinha que ser na escola pública. Sim. Quantos talentos a gente está perdendo aí Com certeza. nas comunidades, nas favelas da vida, né? A gente conheceu até um pessoal numa feira. Isso. Que a gente tá, inclusive, para trazer eles aqui. Que eles têm uma solução brasileira. Toda a programação, todo o robozinho é feito no Brasil com custo muito mais acessível. E eles têm esse robozinho em várias escolas públicas no Brasil. Várias escolas. A ideia é pegar um kit robótica. Entrega para o professor, treina o professor para ele ensinar os alunos. Aí cada é legal, assim, sensor, você pega uma turma monte de 30 pessoas, um vai fazer um desenho, outro vai fazer. Cada pessoa vai se adaptar, vai ter Isso, né? Isso Inclusive tem o software que programa para... Vai ter um programador, vai ter o que vai montar, vai ter... Cada pessoa tem uma... Que a ideia é que a gente tem um trabalho de equipe. Minha filha na escola, ela é Scrum Master do projeto lá. Tá vendo? Toda vez. Ela que manda. Ela que manda. Na escola, em casa. Ela vai ser gerente. Aprendiz da minha esposa, ela. Já sabe mandar. É um espetáculo. Beijo, minha filha. A gente tava falando do benefício. Vamos falar de inteligência artificial, tá acabando já? Isso, porque o que eu quero pensar na inteligência artificial? A escassez, né? Escassez. Gente, terminando aqui, escassez é geral, João. Escassez é geral. Eu acho que qualquer área da tecnologia. Eu acho que o governo tinha que incentivar, né, programação, robótica, quase não incentivo a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Biologia. Eu fiz a Olimpíada de Física em 2000. No ano 2000, eu fiz a Olimpíada de Física. Deixa eu dar uma dica para você que é empresário. Você quer contratar um cara bom para sua empresa, abre o LinkedIn e procura por Olimpíada de Matemática, só vem fera. Porque o cara que vai para a Olimpíada de Matemática, ele pode nem ganhar, mas ele já foi para a Olimpíada de Matemática. Um cara já é diferente. Ou maratona de programação. Alguma coisa assim. Aí pensando nessa questão, Paulo, como você está conectado com muitos empresários, pensando nesse mundo de open source,
hoje nós sabemos que a IA está na hype. O que você está vendo com os empresários aí no dia a dia, que eles estão querendo usar ou já estão usando a IA? O que eles estão fazendo? O que é a ideia? Porque às vezes está muito no limbo, assim, vamos usar a IA, mas ninguém está usando. Tu já viu alguma coisa na prática já? Primeira coisa, a gente está usando 10% da IA. Tá? Segunda coisa, o brasileiro, por enquanto, está usando só a IA, não está criando IA. Hoje nós aprendemos o uso periférico. Isso, exatamente. Porque a China e os Estados Unidos que estão liderando a IA, porque eles têm as empresas e tem muito investimento tecnológico em cima disso. Você tem que ter um investimento muito grande. A DeepSeek que veio agora ensinou que a gente não precisava de manter uma coisa muito grande para fazer IA. Então abriu um pouco a mente que as pessoas, o Brasil, que poderia ser um país que investe menos, poderia ter sua IA. Existem alguns estudos aí que o SERPRO e outros órgãos governamentais querem ter IA do Brasil. Eles começaram um desenvolvimento já de uma IA brasileira. Mas é assim. Com a base em português, ao invés de ser com a base em inglês. Seria o LM português e tal, algumas coisas, adequação, saber o que é jabuticaba, saudade, essas coisas assim, né? Então, mas é basicamente isso. E a base já também é Linux, é Python e tal, enfim, tudo é Linux, tudo volta pro Linux. E o DeepSeek é open source. DeepSeek é open source, né? Então, assim, o DeepSeek ele tem um conceito diferente do ChatGPT, que ele consegue passar múltiplas requisições numa única chamada. Diferente do GPT, que ele tem que passar, a cada chamada ele passa lá eu tô sendo bem simplista, né, na explicação. Mas a cada requisição vem uma instrução. A do DeepSeek vem múltiplas instruções. Então ele começa a ter uma amplitude maior de conhecimento com menos requisições. Por isso que ela economiza muito de GPU, economizou muito de processamento para montar as bases. Eu rodo um DeepSeek aqui nesse computador, que é um computador simples. É baseado no OpenAI, tá? Eles basearam, né? Assim, é mais ou menos como porque era open source, é OpenAI. É mais ou menos como fosse assim, fiz um baita Linux, tive um baita esforço fazer o Linux no momento. Aí eu vou botar um Linux lá, botar uma capinha do Linux. Vou chamar de Linux 2. Mas já teve um baita esforço no momento para fazer o Linux. Isso. Você fez uma capinha. Claro, você fez melhor, mas já teve um investimento muito grande de... Mas é um modelo científico, né? O legal do open source é isso. Ele parece um modelo científico, onde você, na hora que libera aquele conhecimento, as próximas e muitos estudantes, muitas universidades começaram a desenvolver novas LLMs baseada no que o DeepSeek apresentou. Porque daí você ganha muito mais performance e com isso vai desenvolvendo novos níveis de conhecimento. Então, existe um caminho de você estudar criações de novos estilos de LLM e o nosso negócio do dia a dia é conseguir trazer a IA para o negócio do cliente. Não precisa desenvolver uma LLM própria. Pega um DeepSeek. Até nisso eu quero aproveitar e perguntar para vocês lá da Linux Solution se vocês têm algum projeto de P&D lançado para essa área aí para ajudar as empresas. A gente ainda não tem, mas já tem clientes que estão pedindo o Manus, o DeepSeek, estudar e implementar essas soluções em servidores. Então nós vamos fazer uma parceria, porque nós podemos ajudar eles com certeza. Então aquele empresário que está pensando em como deixar o seu dado protegido dentro de uma IA própria, a Linux Solution Under consegue ajudar aí perfeitamente. A gente entrega a parte de GPU e você faz a instalação aí da LLM e resolve a parte de sistema operacional para os caras. Conta com a gente. Ô Paulo, olhando para frente assim, IA nós sabemos que vai ser o assunto do momento por muitos e muitos anos. Nós estamos usando só 10%, como você comentou. Nós temos o contexto de cybersecurity, que está cada vez mais em voga também no mercado. O que você vê assim, num horizonte aí de 5, 10 anos, em termos de tecnologia, principalmente nesse mundo open source? Tu acha que ele vai ficar esquecido? Ou tu acha que ele vai ter uma ascendência cada vez mais em relação ao concorrente aí, vamos dizer assim, Windows? Na verdade, eu vejo que daqui a 10 anos a Microsoft não vai ter mais o Windows. Vai ter o Lindows. Cria a camada gráfica deles em cima do sistema operacional Linux. Tipo um Ainda bem que esse controle vai ficar gravado, hein? Nós vamos poder olhar isso aqui daqui a 10 anos. Legal, pode me cobrar. Porque, como eu falei, é muito caro você fazer um software. O Edge, que é o Internet Explorer, acabou indo num caminho desse. De pegar um motor. Um motor ali. Chamado motor de busca. Na verdade, é uma base, né? É um kernel. O Linux é um kernel, né? Então, assim, cada vez mais a inteligência artificial vai GPU e tal, a máquina, processamento paralelo, Linux e tal. O Linux vai cada vez mais, né? Eu queria falar um pouquinho
que na verdade queria falar alguns aspectos sociológicos da inteligência artificial, porque o Bill Gates disse que todo mundo vai parar de trabalhar. Tá. Então a gente vai ter tem um debate que inclusive eu tive com a minha esposa, né? Será que a função de advogado vai parar de existir? Então. Aí acho que é o ponto que você quer entrar, né? Na verdade, qualquer trabalho que seja feito dentro de um ar-condicionado vai ser eliminado pelo IA. Tu tem essa visão? Não, eu não tenho essa visão, vai ser. Eu não tenho visão, a gente tem que fazer a projeção. A gente projeta, em um mês fez isso aqui, em um ano vai fazer isso aqui, em 10 anos vai fazer isso aqui, em 30 anos vai fazer isso aqui. Trabalhos manuais vão ser mais difíceis, né? É a vingança do pedreiro. Quando você cresceu, o pedreiro estava desvalorizado, você foi fazer informática. E aí agora... Daqui a pouco o pedreiro vai ser valorizado de novo a informática. Mas brincadeiras à parte, a gente vai caminhar para um caminho de renda básica universal, onde as pessoas vão ficar sem trabalhar. Sobre isso. As pessoas vão ficar sem trabalhar, porque o robô vai fazer tudo. E aí você vai ter um monte de gente viva, precisa comer, precisa, enfim, fazer alguma coisa, e a gente vai ter os governos ali, vai ter que ter alguma coisa de renda básica universal para as pessoas receberem. Todo mundo. Porque não vai ter trabalho para todo mundo. É um processo Você imagina complicado. Que renda básica deve sair em quantos anos, ou algo assim? Começar 10 anos. 10 anos já. 10 anos nessa evolução. Eu posso até pensar um pouco assim, né? Às vezes esse termo pode parecer um pouco futurístico, isso que você está falando, essa previsão, né? Mas se nós olharmos em vários históricos que tem aí de qual que é a tendência do mundo, a tendência é que o mundo existe um fim, né? Nós não sabemos quando. Na verdade, a vida é feita de ciclo, né? Pode ter um fim, reboot, o famoso reboot, e pode começar tudo de novo. Pode explodir tudo e começar de novo os bichinhos lá de água e tal, voltar tudo, até voltar o homem de novo. É porque a massa está aqui, a massa do planeta Terra está aqui. Pode até haver uma autodestruição entre seres humanos e robôs. Olha onde é que esse podcast está indo, né? Mas assim, vai ter um reboot e vai começar tudo de novo. Pode acontecer isso. Agora, só voltando assim, quando é que foi que a ChatGPT foi lançada? Assim, tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Não. Novembro de... Deixa eu até ver 22? 23. Novembro de 23, se não me engano. Então, tem 2 anos. Lançado publicamente. Tem 2 anos. Eu acho que era isso. Acabaram de lançar o podcast foi lançado agora, a gente está gravando em abril, não sei quando é que vai ser lançado. Quando for lançado, acho que vão rir até da gente. Acabaram de lançar no ChatGPT, que é a ferramenta hoje mais famosa, mas tem outros, né? A questão de animação. Acabaram de matar o animador. As imagens que eram um negócio aí, que não era quando muito for forte lançado no GPT, esse vídeo, lançou agora, né? Quando for lançado esse podcast, já vão ter lançado o vídeo. Já tem o vídeo, que é o Sora, só que não é tão bom, né? Tão prático. E é caro. Tudo é questão de caro. Tudo na vida, tudo é custo-benefício. Né? Os carros elétricos estão caros hoje. Mas daqui a pouco vão estar baratos. Né? A inteligência artificial é caro você fazer uma pesquisa na inteligência artificial. Mas daqui a pouco vai ficar barato. Então tudo vai ser... E ela, por ser um GPT pago, né, ele precisa lançar coisa na frente, porque tá vindo os open source atrás, Llama, DeepSeek, enfim, e muito agente em volta, né? Então, o GPT, cara, lançou 4.5 agora, esse mês, né, mês de abril, mês de março lançou 4.5, e finalzinho de março lançou um recurso novo de imagem, ele já tinha o DALL-E dentro, né? E agora lançou um modelo muito mais avançado de imagem. O advogado, né, que você falou com a sua esposa, né? Na verdade, eu já tenho isso mais ou menos na minha empresa. Quando o cliente fala assim, nossa, eu preciso de um termo de referência de uma licitação. Legal, vou fazer para você. Ele fica todo animado. Aí precisa de um contrato básico. Tava falando com a minha vendedora hoje de manhã, ela faz e-mails lindos, maravilhosos com o ChatGPT. E ela não sabe nada de Linux. As pessoas ficaram super inteligentes. Ela não sabe nada de Linux. Ela manda para mim o texto para provar. Eu falei assim, você fez escrever isso, Fernando? Não, meu amiguinho, ChatGPT. Então, assim, quem está reclamando da inteligência artificial vai ser passado para a pessoa que está usando a inteligência artificial. Né? Inteligência artificial, eu leio como se fosse uma super inteligência que está te ajudando. É basicamente isso. Exatamente. Basicamente isso. O problema vai ser o futuro disso, né? Para onde a gente vai parar? Em quanto tempo a gente vai para isso? Né? O robô vai se rebelar contra a gente. Né? Deixaremos isso para os próximos episódios, né? Episódio vai debater um pouco sobre esse assunto.
Mas eu quero falar um negócio agora, que Opa! nós chegamos no final do nosso podcast. Opa. Então eu quero agradecer, Obrigado. em nome da Under, juntamente com o Franklin aqui, Opa. a tua obrigado, vinda Paulo. para nós. Legal. Eu acho que Ali dentro tem a mesma caneca o que tá na mundo, mesa aqui. o mundo Linux, ele é um mundo que foi a minha base, é a minha base ainda. Meu computador é Linux, eu uso Linux praticamente todos os dias. E eu quero que você, dentro da tua experiência aí, deixe uma mensagem final pro pessoal, uma dica, uma ideia para a galera, tipo, não vá pro mundo Microsoft, vai pro mundo Linux. Não, tô brincando. Mas deixa um comentário, Mas pessoal. o nosso público hoje ele é mais técnico ou é mais empresário? Tem os dois. Tem os dois. Legal. Tem os dois. Para os técnicos, acho que vocês têm que trabalhar com software livre, né? É inevitável, é a base de tudo, né? Aprender o software livre, usar o software livre. E os empresários também, né? Usar o que tem de bom no software livre, as soluções que tem bom de software livre, né? Monitoramento, inventário, helpdesk, virtualização, né? Então, a gente tem várias oportunidades aí de economia e baixo custo, autoestabilidade, desempenho e segurança. É basicamente isso. Muito bom. E aí, Frank, o que tu me diz do aprendizado de hoje? Cara, hoje está sendo um dia incrível de aprendizado, porque foram duas gravações no mesmo dia e dois técnicos aqui, né? Trocando ideia e eu aprendendo bastante. E estamos chegando no final. É horário inevitável. Isso é rapaz, eu tô Inexorável. Inexorável. Obrigado. Eu vou tentar falar essa palavra de manhã, enroscou também. Inexorável o final do nosso podcast. Então, né, a Isa joga pra gente ali na central. Para quem está nos assistindo até agora, muito obrigado, né, por você nos ouvir. Entre no nosso YouTube, Instagram, Spotify, deixe o seu comentário. Nos siga também para receber toda vez que tem novidade. E, por favor, deixa um comentáriozinho lá. Comenta aí, Paulo, obrigado, parabéns aí pela ajuda Linux. Enfim, vai ser muito legal ouvir você também. Exatamente. E, João, obrigado também mais uma vez por gerar essa oportunidade aqui pra gente bater esse papo. Paulo, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? O LinkedIn? Onde é que o pessoal te encontra? Eu vou deixar o LinkedIn, tá? Perfeito. Embaixo, que é a minha rede profissional. E vou deixar o Instagram da Linux Solutions da Escola Linux, né? Tem o YouTube também, Ajuda Linux, enfim. E tem o TI Brasil, se alguém puder também, que foi empreendedor, quiser entrar na comunidade do Brasil todo, né? Em breve também fora do país. Legal. Né? Nós vamos deixar esses links aqui embaixo na descrição do Depois do eu episódio. passo pra galera do marketing aqui direitinho, tá bom? Fechado. Paulo, Obrigado, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Franklin. Pessoal, Mundo Linux, Under e Linux Solution. Entre em contato conosco e aguarde o nosso próximo podcast. Até mais. Valeu. Abraço.